Olá, eu sou o Carlos Bighetti e você está no Mistérios do Desconhecido. O nosso convidado de hoje, ele tem uma trajetória de décadas de estudo de variados temas. Ele se encanta com muitas possibilidades e temas intrigantes. Eu estou falando do Marcos Vanho, que dá até para dizer que ele é um desbravador que se aventura pelas fronteiras da ciência, né, Marcos? Bem-vindo, obrigado aqui pela sua presença hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para quem estiver na linha do tempo do YouTube. Sim, a gente pode dizer que a gente chega nos limites, né, da onde a ciência não vai, né, e por alguns elementos de pesquisas que a gente consegue apalpar algumas coisas bem interessantes. Legal. O Marcos, ele tem um repertório absurdo que ele domina, né? Então a gente buscou organizar um pouco os temas por afinidade, né? Coisas que são relacionadas, para que faça sentido, né? Então, e que a gente possa aproveitar esse conhecimento da melhor maneira possível, de uma maneira organizada. Mas pode ficar tranquilo que de antemão a gente já avisa aqui que ele vai voltar várias vezes para poder falar cada vez sobre alguma faceta, alguma particularidade de algum desses temas, tantos, vários, que ao longo do tempo você vai conhecer e você vai entender o porquê a gente está fazendo assim. Para a gente fazer um reconhecimento da nossa casa aqui, não só o planeta Terra, a gente resolveu dividir o tema de hoje, então a gente vai falar de multiverso, planos espirituais e dimensões. E tudo mais que está relacionado a isso. Não é só isso, né, Marcos? Fala assim por alto, de maneira introdutória, qual vai ser a essência desse nosso papo de hoje? Na realidade, o que a gente pode falar de essência é a própria consciência, né? A nossa noção do que é realidade, né? Hoje a ciência não dá uma definição muito certa, dá por feedback. Tá. Nós temos informações, as informações, nós captamos a informação, interpretamos e soltamos a informação, né? É uma entrada e saída. Então a ciência tem noção disso, né? E é uma produção do cérebro, né? Mas para quem tem experiência na área espiritual e abre a possibilidade que a consciência não seja produzida pelo cérebro, então você abre um campo absurdo de interpretação do mundo, né? E com o pé no chão, das devidas proporções, você pode se aventurar a buscar explicações e experienciar, que quando você abre a possibilidade, você acaba experienciando. Se bem que, mesmo quem acredita na possibilidade da existência da consciência além da matéria, você tem que abrir sempre a possibilidade que talvez não seja isso. Também. Né? Mesmo eu, por exemplo, tendo experiências desde a minha infância, né? Desde como eu interpreto como gente, experiências fora do corpo também, eu não posso fechar a possibilidade que pode ser uma produção do meu cérebro. Você ainda acha que pode acontecer? Pode ser, mas porque a gente só vai ter certeza se eu não estiver no corpo. Eu posso sair fora do meu corpo e ver meu corpo dormindo. Só que, ainda assim, com tudo, pode ser uma interpretação do meu cérebro. Eu posso encontrar pessoas que, como eu já encontro, que já conviveram comigo, mas será que pode fazer parte de um tipo de memória que o universo exala? Sim. A minha preferência hoje é que existe, além do corpo, a existência da consciência. No seu melhor entendimento, então, ainda assim, está valendo. Sim, é o que eu escolhi. Entendi. Né? É o que eu escolhi. Já deu para perceber que vai ser uma viagem daquelas bem legais. Então, antes da gente continuar, eu preciso te lembrar de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos, parentes que você sabe que gostam desse tipo de temática que a gente trata aqui no Mistérios do Desconhecido. Coloca aqui no campo de comentários se você já teve alguma experiência relacionada a esses temas que a gente aborda aqui. E se você não tem uma experiência, coloca pelo menos a cidade no Brasil ou no mundo de onde você assiste a gente. Bom, é isso. Agora, então, sem mais delongas, vamos começar bem pelo começo, Marcos. Como foi a sua infância e adolescência? Fala como que era a sua vida nessa fase. E, por enquanto, isso. Vamos deixar, se surgir alguma surpresa, a gente já aborda. Mas, senão, assim, não precisa se preocupar em contextualizar com fenômeno algum por enquanto. Eu quero saber mesmo quem é o Marcos, né? O ser humano, quando você teve aí as primeiras noções que você estava aqui nesse planeta, enfim. Na realidade, não tem como nos separar, porque os fenômenos, eles que deram
a cara para eu poder ter interesse nesses assuntos. Eu não sei, sabe aquilo que você não sabe por que você gosta. Então, sempre gostei muito desses assuntos relacionados à parte espiritual e à parte ufológica, né, desses eventos anômalos que a gente vê. Então, uma coisa que me perturbava desde a minha infância é que hoje eles usam o nome de paralisia do sono, né? Eu conheço como catalepsia projetiva. Então, É um dos sintomas mais característicos. Né? só que comigo era gritante, era todo dia. E eu sempre fui, no começo, hoje não. Mas no começo eu sempre fui uma pessoa, um menino com muito medo, porque quando você tem uma certa sensibilidade, que você vê coisas que não tem explicação, ninguém ao seu redor tá vendo, então você começa a... quais são as referências? Televisão. Né? Então, televisão, filme de terror, o Fantástico, que trazia aquilo. Fantástico. Foi um dos grandes problemas né, que eu tinha na infância. Né? Então, era meio que a internet da época, né? Assim, que trazia desde o lançamento de videoclipes de artistas vários, né? Enfim, nacionais, internacionais, e trazia também temática de disco voador, de espiritualidade. Então é disso que o Marcos está falando. Paranormalidade, manifestações. E acontecia que eu dormia, eu estudava de manhã e eu não dormia, porque eu acordava, né, fora do corpo. Eu acordava e não conseguia me mexer. Então no começo era absurdo, porque eu ficava só que quando eu começava a ficar muito, eu começava a escutar vozes, começava um monte de coisa. Então, assim... Clara e audiência, seria. Na realidade, quando você tá um pouco fora do corpo, desculpa, a ideia, o cérebro ele tá ativo. Então, você tá um pouco afastado do corpo, em catalepsia, que é a paralisia do sono. Para mim, é isso que acontece, é o que a gente vê. Você se desliga um pouco, fica um pouco acima do corpo, então você escuta seu corpo, você escuta a sua respiração. E por que você fica travado? Porque você está muito próximo ao corpo. Então, as tensões que mantém, que gruda, no caso, a consciência no corpo, elas estão muito ali, estão muito excitadas. Então, quando você está tentando se mexer, como você está muito próximo do corpo, na realidade você fica travado por causa dessa tensão. O certo é você relaxar e sair. Só que eu de criança não dava, então eu ficava desesperado. Até porque você não tinha nenhuma noção, né? E nem sabia que eu nem sabia que eu estava em espírito, né? Muitas vezes, hoje em dia mesmo, eu estou escutando, aí quando sobe a lucidez, eu falo, opa, né? Eu tenho essa facilidade de dormir, passar um pouco aquele período das ondas, e aí eu tomo a consciência ainda no corpo, né? Ainda perto do corpo, né? Então, escutava vozes, via entidades, então era... Com que idade isso? Desde quando eu me lembro de que... Eu não sei te dizer se era 3, 4, 5 anos. Foi o que eu imaginei. Tá. Eu não tenho... Eu tenho algumas lembranças de 2 anos, de 3 anos, né, muito esparçadas, mas assim, o que me pegou mesmo foi depois com 9, 10, que aí eu comecei a saber que era alguma coisa que eu não tinha noção, mas eu sabia que era alguma coisa estranha relacionada a isso. Descreve alguma dessas visões, dessas primeiras que você lembra de ter visto alguém na sua casa, homem, mulher, novo, velho? Não, na realidade, como que foi essa situação? As primeiras era a catalepsia projetiva, ela é acompanhada de quando você está soltando esses laços que te prendem, né? Que na realidade a gente pensa sempre em algo mecânico, só que hoje é algo muito mais... tem muito mais, você consegue explicação muito mais próximo da nova física do que a gente tinha da mecânica clássica, né? Tem que tomar os devidos cuidados. Essa descoincidência, então, tem outras explicações, mas... É um padrão de não localidade, né? A gente entende de localidade quando algo se junta, você tem um padrão de localidade. A não localidade é quando você mexe aqui e o outro mexe independente da interação do espaço. Então, a gente sabe que a matéria espiritual, se é assim que a gente pode chamar, ela não é uma matéria, é um padrão de manifestação. E assim a consciência talvez use desse padrão para se manifestar. Então, a gente vai entrar mais para frente daqui a pouco nessa questão mais técnica, vamos dizer, teórica de como as coisas acontecem. Enfim, eu escutava isso, eu ficava às vezes preso pela cabeça, eu sentia meus pés para cima, às vezes era jogado do corpo e batia, eu sentia que eu ficava meio fora. Então eu sentia que era alguma coisa disso, só que eu não sabia o que era. Eu não sabia que o espírito poderia se soltar, não sabia se era uma percepção extrasensorial. E eu também tinha muito sonambulismo. Então, às vezes, eu achava que eu estava sonhando, eu já estava batendo na porta da rua de casa para sair. Minha mãe várias vezes me pegou com isso. Então, tinha essa perda de lucidez. Mas o começo foi isso, era escutando vozes e por causa desses
dessas referências de filme que tratavam disso, eu acordava e não queria ficar escutando os vozes, eu sentava na cama 3, 4 horas da manhã e ficava sentado para não dormir, porque tentava ficar, só que você acaba caindo, aí repetia o sono. Então, porque é fisiológico, você precisa dormir, né? E assim, eu acho que foi uma certa... Você pode ter uma proteção com relação a isso, mas, tipo, deixa andar para você até perceber e aprender com isso. Eu aprendi muito com isso. Até eu ter noção, em 1988, 89, eu já tinha visto alguma coisa, mas até conhecer... No caso, eu estava assistindo um programa de TV, né, o Terceira Visão, que tinha... Do Gasparetto. Da Bandeirantes. Não, era na CNT, Canal 11. 11, Hoje é CNT, não lembro. Gazeta. Era Gazeta. Eu acredito que era Gazeta. E eu tava lá no meio de um carnaval, meus pais tinham ido viajar, eu tava com a minha irmã só, e mudando, quando eu mudei, eu peguei de cara o Wagner Borges falando exatamente do que eu sentia, da paralisia. Que legal. Aí eu fiquei... Quando eu vi aquilo, eu falei, é isso que acontece comigo que ninguém fala. Aí eu fiquei com a caneta esperando ele falar onde ele estava. Uma forma de contato, onde eu te encontro. Mas antes disso, eu tive muitas visões de o que a gente pode chamar de UFO. Eu já estudava ufologia. E eu já era Rosa Cruz. Né? Eu estava com 17 para 18 anos. E... Só um pouquinho antes, Rosa Cruz, esse é o ponto. Quando você falou que em 88, 89 você viu Wagner Borges na TV, você tinha que idade nessa 17. época? 17. É a mesma época então, tá? Era 17. Tanto que eu já estudava, eu tinha um amigo meu, que eu já falecido, o César era vizinho meu, a gente estudava sobre esses assuntos mais para a ufológica, porque eu já tinha avistamentos que eu sabia que eram anômalos. Tá. Eu sabia que não era o que era. Lia a revista Planeta? Não, eu não tinha. Eu ainda. via mesmo, tipo, tá. a casa que eu moro até hoje. Eu via coisas no céu, chamava minha mãe, olha lá. Não é nada. Mas olha lá. Então, coisas que, tipo assim, fora, assim, só um exemplo. Eu tinha um quintal, porque minha casa já foi reformada, então ela é muito grande, então tinha um quintal no fundo da casa, e um dia eu saí, olhei, eu vi um objeto parado em cima da minha casa, que era um círculo que tinha várias luzes do lado. Grande. Típico. Eu não sei mensurar, até porque eu era muito criança, eu tinha 7, 8 anos, eu não sei mensurar. Eu vi ele parado, eu falei, nossa, que interessante. Isso não estava aqui. Isso não estava aqui. Não, aí eu chamei minha mãe e falei, olha lá. Né, ela viu também. Ela viu, ela falou, isso daí tinha no interior, que ela é do interior, ela é de Porto Ferreira, Tambaú, cidades do interior, que inclusive, coincidentemente, Porto Ferreira é um dos primeiros eventos ufológicos constatados, assim. Ela falou, não, isso daí os caras pegam olha a ideia, vários balãozinhos, coloca tipo num arame e sobe tudo junto. Falei, até se é balão, e mesmo com essa noção, vai andar. Aí eu voltei, fiquei assistindo uma meia hora de TV, voltei lá, ele tava lá parado. Falei, não é. Eu fiz isso umas 3 vezes. Eu não chamei mais ela. Só que aí eu olhava escondido, eu falei, o troço tá lá parado. Entendeu? Então, assim, esses eventos já me levaram a estudar. Eu lembro que ela me levou no centro de São Paulo, que tinha... Ali era centro de São Paulo, a gente tinha McDonald's, tinha cinema, né? Então a gente... Eu ia com os amigos, né, no bairro, a gente ia lá, então eu saía do cinema e ia para as livrarias, né, para pegar esses livros. Então, eu lembro que ela levou, que a gente foi comprar livro de escola, ela falou, você quer algum livro? Eu quero. Eu peguei 3 livros de ufologia. Então, aí eu comecei eu lembro, o livro branco dos discos voadores, OVNIs e as civilizações extraterrestres, do Guittard, de um autor francês. Então, comecei a ler. Então, isso eu já lia e eu não tinha noção de espiritualidade, de nada disso. Então eu peguei muito isso. E aí esse amigo meu, ele falou assim, achei um negócio bacana. Ele já estava com 19 anos, ele falou, Rosa Cruz, só que eu estava com 17. Eu falei assim, eu quero entrar. E louco, ávido por conhecimento, eu entrei na Ordem Mirim. Eu consegui entrar, que você entra um ano antes. Depois eu acabei saindo por pura imaturidade. Né? Mas enfim. Aproveitando que você entrou, né, não estava previsto, mas já que você falou, o que é Rosa Cruz? Rosa Cruz é um sistema naquele tempo de ensino, que é esotérico, e você se filiava e você recebia as apostilas em casa. E é um estudo muito sério, eles estão voltados para a parte do Egito, iniciações também. É fantástico. Tem a ver com o tema então de hoje, tem. civilização. E tinha ali na... Aliás, não é de hoje. Será que era Borges Lagoa, na Vila Mariana? Eles têm um lá, e tinha uma livraria fantástica. Então, quando eu fui lá e vi aquela livraria, dos livros que eu procurava, eu ia lá para ler também, né? Mas aí foi nesse inteirinho que eu conheci,
que eu vi o Wagner. E aí eu entendi o que estava acontecendo comigo. E aí eu, todo ansioso, já mandei carta, eu quero informação sobre projeção. Não, espera tal grau. Eu quero informação sobre projeção. Aí me responderam a mesma carta, espera tal grau. E aí eu, todo imaturo, falei, então eu não fico. Né? Então não quero mais. Besteira, porque é muito legal o conhecimento. Lógico, tem coisa que você concorda e você não concorda, né? Eu procuro fugir um pouco de ritualística, tudo, mas eles têm um conhecimento sobre a leitura da consciência, tudo, do ser humano, fantástico, né? Então, foi isso mais ou menos, eu entrei nesse inteirinho. E quando eu cheguei no Wagner, na primeira aula ele falou umas coisas que eu li na apostila, falei, já deu aquele trampo, por que ele tá falando disso? Não pode. Tá, só para entender, você viu ele no programa do Terceira Visão, do Gasparetto, aí eu anotei, aí você anotou, e aí quanto tempo depois você foi? Você foi na de outra semana, já? acabou o carnaval, eu já fui atrás na Vila Mariana, na Carlos Petit, que ele tinha lá. E eu cheguei, eu falei, eu quero me inscrever. Não tinha, não é que as pessoas têm que entender, não tinha internet, não tinha nada. Então peguei ônibus, fui até lá. Quando eu cheguei lá, ela falou, ele tá tendo uma palestra, era um sábado, ele dava palestra sábado. E eu, novão, falei, não, tenho vergonha. Porque quem buscava esses conhecimentos eram pessoas mais de idade. Sim, você tinha 17 e ele tinha quanto na época, mais ou menos? Ele tinha uns 10 anos a mais que eu. Já tinha uns quase... 27, porque de 30. A gente ainda tem a gente é muito próximo, eu faço parte lá do PPB e tudo. E aí eu falei, não vou. E fui para casa. Quando... Era sábado e domingo o curso. Quando eu fui fazer o curso, que eu levantei e fui fazer o curso, acordei tudo, fui com esse amigo meu também, né? Que depois ele parou, a gente era... E aí a gente, ele dando as primeiras aulas, ele dá uma noção de ocultismo, teosofia, é fantástico, assim. Ele traz, a gente fala que é a primeira cartilha disso. E aí ele quando ele falou uma parte da Rosa Cruz, eu falei, ele viu que eu fiz uma cara, né? Ou como pode? Ele olhou pra mim e falou assim, fica tranquilo, os caras me falam fora do corpo, eu não tô furando o que não pode falar. Eu recebi os caras fora do corpo me falando, então tudo bem. Né? Eu falei, tá. Eu fiquei até meio assim, porque hoje eu faço muita careta. Se alguém tá falando alguma coisa que eu não concordo, eu faço... As pessoas estão do lado, Marcos, não faz careta. Desculpa, é normal. Tipo... É mais forte que eu. E aí foi daí que o mais bacana que aconteceu foi que eu fui pra casa. Eu tinha que acordar, tipo, 8 horas. Eu pegava um ônibus até o Belém. De lá eu descia na Vila Mariana e ia andando até a Carlos Petit. Isso demorava 1 hora. E no primeiro dia de aula, na última aula, ele falou assim, se alguém for na casa de vocês à noite, são amigos meus. Sai fora do corpo com eles. Eu falei, ferrou. Porque tinha muito medo. Eu falei, não, esses caras vão lá. Porque acontecia toda noite comigo. E da mesma forma que é fascinante, né, não só pra gente, como pra quem tá assistindo, é assustador também, dá medo, né? Porque foge daquilo que você tá acostumado. Pode ser bem impactante, né? E dependendo da entidade, ela se aproveita pra mexer nos seus medos, né? Então, tinha noites que era muito punk, cara, muito... Eu escutava coisa que eu falava, vi os caras em cima, era E conta alguma dessas experiências. Assim, tipo assim, teve um dia que eu acordei, era de dia, já estava claro o quarto, eu me vi em cima do corpo, e você tem uma visão, você não precisa olhar diretamente, você tem uma visão quase de 360 graus. Mas quando você está em catalepsia, você tem a noção da referência somente dessa visão. Mais próxima. Né? E eu vi um cara na minha porta, na porta do quarto no fundo, quando eu tive noção dele, ele começou a vir em cima de mim. Aí eu falei, caramba. Aí eu, tipo, não tô olhando. Aí ele ignorou. Não adianta. Tipo, não tô percebendo. Aí eu sentia, porque a gente acha que tá vendo, só que você não vê, não tem fóton fora do corpo. Não tem partícula de luz, não tem a referência. Você percebe. É a clarividência, com os olhos, vamos dizer, da alma, do espírito, não os olhos físicos. Exato. O cérebro interpreta a imagem que você tem referência daqui. Então, você não precisa disso. Né? Mas você usa as referências que tem. Então, eu sentia. Aí, quando eu colocava atenção, aí ele vinha. Aí eu tirava, ele parava. Né? Ficou nisso. Cara, foi muito engraçado. Aí eu falei assim, esse cara não vai chegar. E eu não consegui me mexer, eu tava em catalepsia. Aí, o que ele fez? Ele fez um moonwalker, cara. Ele fingiu que foi embora e começou a andar pra trás. Ele fingia que tava andando de costas, só que em vez de andar pra frente, ele tava vindo pra trás. Eu falei, filha da mãe. Aí eu
fiquei no desespero e tentei me mexer até sair da catalepsia. Então eram umas coisas assim. Você saiu forçado da catalepsia de medo ali nesse momento. Eu sempre saía forçado. Só que assim, essa foi uma. Eu escutava a voz, eu entrava em catalepsia, já escutava a voz no quarto, porque tinha entidade já, né? Porque você tá num padrão mental aí de vibração que já tá. Você já começa a captar. Outras coisas que estão no mesmo espaço físico, mas numa outra vibração. Não é o conceito de vibração, porque vibração, exatamente, é só pra... Eu te falei que eu sou chato meio em conceito. conceito. Pra esclarecer os conceitos. É o padrão, né? Porque não vibra, o espírito não vibra, não tem energia mental, que vibra. Padrão mental, sim. A gente chama de padrão, né? Então, assim, eu tava em outro padrão e o cérebro tava sonhando. Na realidade, o cérebro já tava pegando informações. É que quando você tá em catalepsia, você fica com uma certa ligação no cérebro, então as informações, elas... você tá o cérebro está em outro padrão e você começa a jogar informação pro cérebro. Então você tá junto, você tá fazendo o cérebro pensar e você tá fora do corpo pensando ao mesmo tempo. Então quando você encaixa, você tem total lembrança quando você tá em catalepsia do que tá acontecendo, mesmo estando fora do corpo. Então eu trazia todas as lembranças, mas o legal era eu ter que sair, ter a experiência e voltar e jogar, aí sim, porque o cérebro continua com as ações dele, e você jogar as referências espirituais para o cérebro, que já é o padrão de memória que o cérebro abarca. Então, para você não perder isso. A informação. Só que passa pelas suas referências que você tem no plano físico. E as suas referências espirituais, elas são outras. Então, você tem que aprender a fazer a lembrança do seu cérebro poluir menos a lembrança. E não adianta, todo mundo tem a lembrança poluída. Nem sempre é fácil separar essas duas coisas. Não é. Então você vai... O legal é que eu tenho amigos que fazem projeção. Então, às vezes, a gente se encontra fora do corpo e a gente vai separando. Então foi isso que você percebeu? E aí você vai jogando as referências pro cérebro, entendeu? Então eu tive várias dessas, assim. Até entender. Nesse dia, ele falou assim, os caras vão lá. Eu falei, então tenho certeza que vão me acordar lá. Eu dormi, acordei, era umas 7 horas da manhã, em catalepsia já. Falei, caramba, meu, eu não queria. Eu acordei e falei, não, saí da catalepsia, eu tinha uma luz de escrivaninha, eu deixei na minha cara, eu falei, não vai acontecer nada, ninguém vai me encher o saco, que eu quero ir lá e aprender sobre isso. Só que ele teve a infelicidade, ele falou assim, amanhã eu ensino vocês a se proteger fora do corpo. E eu, medroso de tudo, falei, ele não ensinou a se proteger, e se alguém vir me pegar? Pô, já tava tendo isso desde criança, eu tinha 17 anos, eu não precisava disso. Só que na hora, é o medo, né? Cara, eu entrei em catalepsia, comecei a escutar vozes, falei, caramba, aconteceu. E era muito forte, não tinha jeito. Eu fechava o olho e já entrava. Vum. E eu senti alguém propiciando minha saída, puxando pelo meu peito. O amparador não faz isso normalmente. É porque ali eu tava num local, ele leva... Então os caras se dão a liberdade de fazer isso. Foi combinado que ia ser feito. Né? E quem já tava no padrão já tava puxando. E o cara, eu tava quase me segurando. Falei, não vou sair. Pô, sabendo que ele falou tudo e com medo. O cara chegou no meu ouvido, claro. Eu entendi pelo meu ouvido, mas é uma parada telepática, uma troca de padrão. Ele chegou e falou assim, você vai sair ou não vai sair? Desse jeito, cara. E eu falei, essa voz de locutor de FM. Cara, e eu tipo assim, eu sinto como o cara tava. Era um cara normal, que a gente vê, não era nada, um anjo, nada. Era um cara normal, né? Gente como a gente. Gente como total, era uma entidade só desencarnada, que fazia parte do grupo lá. E eu, telepaticamente, eu pensei, sabe o que é? Ele vai ensinar a se proteger. Ele fala... Eu prefiro esperar um pouquinho, porque eu tô com medo. E foi isso. Puxa, ele parou na hora. Vum! Eu encaixei, eu falei, nossa, mas não falou nem tchau. Nossa, aí eu fui, né? Acordei, tomei café, né? Cheguei lá, sentei. Falei, bom, pelo menos metade do pessoal sentiu isso, né? Aí quando chegou, começava às 10, quando deu 1h da tarde, ele foi parar pro almoço, falou, vamos almoçar. Eu falei, pô, ele não vai falar. Aí eu falei, pô, por favor, pera um pouquinho. Aqui foi, você não falou com os caras lá? Ele, senta todo mundo então, senta. O que aconteceu? Eu falei, eu tô lá e foi um cara lá me tirar lá. Você saiu? Não. Ele, por que você não saiu? Porque você falou que ia ensinar a se proteger. Ele deu um tapa na testa assim e falou, cara, por que você fez isso? Aí todo mundo ficou indignado. Tinha umas 60 pessoas na sala. Por que você... E ninguém tinha passado por isso. Então, eu achava que mais da metade tinha passado. Ou alguém passou e não quis falar. Eu falei assim, mas não tem importância. Acontece toda noite. Ele falou assim, só que o investimento, tipo assim, era agora. Vai ser muito difícil acontecer de novo. Eu tranquilão, falei, tá bom, vai acontecer hoje à noite.
demorou para acontecer de novo. Porque não é simples. Você tem um livre-arbítrio de você ter as experiências no plano físico sem ninguém intrometer. Por isso que a gente vem com a lembrança apagada de outras vidas, se é que tem realmente outras vidas, porque você vem no cérebro em branco para você colocar toda a sua parte de estrutura mental, você aprende como se fosse um cérebro em branco. Você não tem como você ter um prévio conhecimento, esconder seus preconceitos, esconder tudo que você traz de outra vida para você vem em cérebro em branco para você vir nu e cru, sem lembrança para você ser você mesmo, né? Então é uma grande responsabilidade alguém que tá de fora te tirar, por isso que os caras não tiram, entendeu? E demorou muito para acontecer de novo, né? Então Quanto tempo mais ou menos? Eu comecei a ficar lá, era a minha segunda casa. Ele falou, você não tem família? Porque ele dava os cursos, eu ia lá. A minha vida era estudar isso, ler. Era o meu hobby. Marcos, já acabou, pode ir embora. Era o meu hobby, então eu me aproximei disso, né? Depois eu fui começar a namorar, e aí eu trabalhei como DJ, de 89 a 91. Então eu fiquei um pouco fora, mas eu ia muito ainda. Até eu encaixar de novo e ficar indo de novo, né? Então eu não sei quanto tempo demorou. Mas aquela facilidade que foi eu mais tinha... de ano. Foi mais de ano. Tipo uns 2, 3 anos ou mais. Aquela facilidade que eu tinha de deitar e já entrar em catalepsia, não voltou mais. Olha, não depois voltou... desse episódio. Porque eu comecei a estudar muito e comecei a jogar muita referência no cérebro. Tá. E eu não tinha preocupação. E você já tinha um certo medo, então acho que... Aí eu comecei a tirar os medos, tudo, e aí elas começaram as experiências não corriam normalmente. Aí eu comecei a estudar, a ter a vida, então não era só aquilo, eu comecei a ver que a vida era uma outra coisa também. Então, aquela coisa meio cru, eu comecei a jogar referência e comecei a ficar muito crítico, como eu sou hoje. Então... não rolava tão fácil, entendeu? Então, foi isso. Mas as experiências, elas começaram assim, foi impactante. Bom, agora que a gente tem uma ideia, né, enfim, de como que esses assuntos começaram a surgir na sua vida, e dentro desses temas vários que são do seu interesse, a gente pode começar a entrar no tema mesmo, né, enfim, que você leu na capa do vídeo, que é essa questão de multiverso, planos espirituais, né, e dimensões. Começando pelo universo, com o prefixo uni, que seria, vamos dizer, um lugarzão aí só. E de repente vem esse conceito de multiverso, que faz a gente pensar em universos múltiplos. O que seria isso? Desde quando que se fala? Que tipo de comprovação que se pode ter que realmente seja assim? É um salto grande, porque de 89 até eu ter noção disso em 96, eu estudei a parte do ocultismo, li muitos livros espíritas, engoli os livros do Ramatiz, que me traziam esse negócio de pergunta e resposta. Então eu mergulhei no mundo espiritual, né? E essa parte científica ela não entrava. Então eu estudei tudo, e principalmente com o Wagner, que deu o caminho, e eu estudava muito por mim mesmo. E nesse tempo, mesmo em 89, eu conheci o Alberto Cabral, que depois foi se tornar um amigo, também estudava essa parte. Só que em 1995 ou 96, mais ou menos, o Wagner, ele trouxe num grupo de estudo que eu li o livro Semeadores de Vida, que é o livro do Charlie Paz Wells, que hoje é Veronica Wells, né? Ele pegou o livro e ele falou assim, gente, de ufologia, porque ele falava de ufologia na terceira fase. E eu tava louco para saber sobre isso. Ele falou, li esse livro aqui, ele apresentou lá, ele falou assim, hoje é o melhor livro que eu li sobre ufologia. Eu falei, sai de lá, já comprei o livro. Engoli o livro. Só que aí o cara falava de contato com o extraterrestre físico. De o cara sentar, ele sentou com os amigos dele no Peru e recebia telepatia. Só que nessas telepatias não era só isso. Falavam, vai em tal lugar, em tal horário. Então era uma comprovação quase científica. E eles iam e as naves apareciam. Marcou um encontro. E como eu já tinha tido alguns avistamentos impactantes, assim, eu tive avistamentos de coisa era coisa aparecer na minha frente, assim, né? A nave. E lá em que lugar? Onde eu morava, em casa. Tipo assim. Tatuapé. Ali, Água Rasa, Tatuapé. Ali, pra você ter uma ideia. Esses livros que eu lia de ufologia, meu pai, ele tinha embaixo da minha casa uma lavanderia industrial. A gente lavava roupa para restaurante. Eu já estudava tudo, mas eu sempre fui aquele filho que, eu vou trabalhar, mas eu tô em casa. Então,
eu, no intervalo do almoço, eu subia pra lá, já tinha um terceiro andar lá, que hoje também tá grande. Eu li o livro aberto, assim. Eu li o livro... A céu aberto. A céu aberto. E eu tava lendo esse livro, eu acho que era esse livro, ele tem vários livros, não li qual livro do Guitarad que eu tava lendo. E num dos livros eu tava lendo assim, olha, vem recortes, né? Era a internet da época. E eu lia muito. E tava lá, existe umas bolas que aparecem, elas aparecem, são bolas brilhantes, a gente chama de sonda, né? O cara é francês, o livro é de 72, 79, precisa. E eu falei, nossa, que interessante. Algumas entram nas casas, as pessoas não sabem o que é. Eu falei, nossa, que interessante, sonda, bola. E eu tava lendo assim, né? Falei, nossa, que interessante. Aí eu fiz assim no livro, ó, fechei, eu tava numa cadeira de praia em cima, no terceiro andar de casa, né? Eu fechei e fiz assim, cara, quando eu olho pra cima, tem uma dessa na minha cabeça. O tempo tava meio nublado, tinha várias nuvens, só que tinha uma nuvem mais baixa, com um ovo, que hoje eu acho que ele tinha uns 50 centímetros, tava muito alto, não dá pra saber. Ele brilhava que nem LED hoje, mas era mais vivo que LED. De um lado era vermelho, do outro lado ele era prata, e ele mudava, e na hora que ele brilhava o prata, ele ficava que nem uma cruz. Era lindo. Na hora que eu olhei aquela nuvem andando mais rápida que as outras nuvens, então imagina, eu tô lá, eu olho pra cima, eu vejo uma nuvem andando mais rápida que as outras nuvens, com um ovo embaixo, parecia que tinha uma corda que ligava, e ele andando mais rápido. Eu olhei, o que é isso? Aí eu olhei pro livro, porra, é isso? E ela andando mais rápido, eu fiquei de pé olhando. Cara, se fosse celular hoje, não tinha. Eu tinha máquina, meu pai sempre gostou de cinema, de música, então ele tinha máquina semi-profissional, só que não dava pra eu descer pra pegar. Aí eu olhei e falei, cara, e aquilo foi indo, e é isso, ficou uns 3 minutos, ela foi se perdendo, e a nuvem andando mais rápida que as outras. Esse tipo de coisa acontecia, então depois eu vim saber que isso era confirmação, que você tá lendo uma coisa e a coisa se manifesta pra você. É que seria coincidência demais, assim, Muita. eu tô lendo um livro, e apareceu isso agora. Muita coisa. Então, eu tive algumas dessas. Essa foi uma muito na cara, tipo, olha, aconteceu. Então, essa era uma das confirmações. Teve uma outra do mesmo autor, que ele tem um livro que chama Crônicas dos Mundos Paralelos. Eu tô falando, gente, dos anos 80, né? Eu lendo e tem um negócio que chama Pantáculo. No meio do livro, ele fala... Pantáculo é o nome que ele dá. Que tinha na França um grupo contatista, coincidentemente já telepático. E ele fala que você tem que pegar aquilo, desenhar, na mão é uma estrela 4 de 6 pontas e tem algumas coisas. Eu ficava meio com medo, eu falei, não sei o que eu tô acessando com isso. Mas eu lendo aquilo, eu falei, nossa, que interessante. E eu não tinha noção ainda dos semeadores de vida, que você podia ter comprovação. Voltei para os anos 80. Eu tô falando de mais uma confirmação. Eu tô em cima da laje à noite com esse meu amigo, que era meu vizinho. Eu peguei o livro e falei, olha isso, cara. Tá vendo isso daqui? Os caras falam que tem contato com isso. A gente já conversando com... Chegou um outro amigo meu, com a mãe dele, para conversar com a minha mãe. E a laje de cima estava sendo construída. Ele subiu. Eu falei, vamos falar para ele olhar isso daqui para ver o que acontece? Vamos lá. Meu, gente, aquele tempo eu tinha ainda uns 16, 17 anos. Aí eu falei, olha isso daí, fica olhando, esquece da gente. Ele sentou e olhou. Eu falei, meu, o que pode acontecer? Na hora que eu falei isso, minha casa, ela fica bem entre o shopping Anália Franco, na Tatuapé, fica a 900 metros do shopping Anália Franco, e entre o início da Sapopemba, que é Água Rasa, eu tô no meio. Então, de onde eu tô, eu vejo o shopping inteiro ali, eu vejo o Tatuapé inteiro. Eu olhei e falei, o que vai acontecer? Nessa hora deu um raio. Tava aquele céu estreladíssimo. Deu um raio que pegou muito grande. Ele deu um piscão e ele correu para lá. Eu falo que é um raio, mas era uma luz sólida. E ela correu em sentido onde é o shopping. Que não tinha shopping, era todo um matagal ali. Apagou todo o bairro. E ele apagou em linha reta. Eu era bem o meio, porque de onde eu tô, eu via as casas pra cá e as casas lá. E apagou tudo, deu um blackout em linha reta, cara. Eu tirei o livro da mão dele e falei, para. Meu, é um livro... O que você fez? É uma coincidência. Ele não viu isso. Depois apagou tudo. Ficou em blackout até... Foi voltar depois de meia-noite. O que é isso? Então, esses eventos aconteciam. E eram eventos que eram físicos. Né? Depois eu fui saber que você fala assim, ó... Eu tô recebendo uma ideia telepática de alguém, então... Eu quero ver uma nave tal hora física e com mais gente. Porque aí você vê que você não tá louco. Aí você vê que tem mais gente olhando, entendeu? Não é produto do seu cérebro, por exemplo. Né? Então, esses eventos, eles deram uma estrutura. Até eu conhecer, eu saber que podia fazer projeção. E aí, a coisa mudou. E quando chegou em 96,
eu li o livro, aí eu mandei um telegrama para ele, que ele era peruano, só que ele morava em São Paulo. Falei, cara, se você tiver algum grupo aqui, eu quero fazer parte. E deixei. Passou uns meses, ele me mandou um telegrama, estamos montando o grupo em Alphaville. Falei, pô, legal. Cara, peguei o telegrama, fui com o meu amigo. Quando eu cheguei lá, eu vi um monte de gente que eu conhecia. Estavam lá e ele fez no Cine Teatro Alphaville. Ele fez uma Gente big que você conhecia... do Wagner, de locais que eu ia. Só achei que era gente de outros planetas. E aí começou uma outra trajetória que aí eu acabei caindo no mesmo grupo do Alberto Cabral, que é meu amigo. Alberto Cabral, queremos você aqui. A Liliane, a quem eu já aproveito para mandar um beijo, um abraço carinhoso aí por fazer esse contato com o próprio Marcos também e com o Cabral. Ela já me explicou que nesse momento ele não pode, mas que assim que possível, provavelmente no ano que vem, a gente vai ter ele aqui também. Continuando, então. Os dois, o Cabral e o Wagner, são verdadeiros... Sim, o Wagner também. O Wagner acho que vai ser até antes. Ali pro conhecimento é profundo. E ali a gente se aproximou, né? Tô falando tudo isso pra falar de multiverso. Isso, quando que ele vai entrar? Eu tô conceituando pra falar onde entrou de multiverso. Pra mim, multiverso é uma história do super-homem. Não tinha um respaldo científico. Eu não conhecia as teorias. As teorias que estavam no campo da mecânica quântica, das possibilidades matemáticas que levavam à existência à possível existência do multiverso. Hoje a gente não tem tecnologia para comprovar, mas você tem alguns caminhos que você pode fazer interpretações que levam à teoria dos muitos mundos, né, do multiverso. A primeira que eu conheci foi do Hugh Everett, que eu acredito que é de 1957. Olha só. O cara já falava sobre isso, né? E então, por que eu tô falando de multiverso, né? Isso é com base em quê? São equações, cálculos matemáticos? Na realidade, eu posso em que se baseia? Eu posso dar uma explicação bem simples para as pessoas terem acesso, né? Porque eu também não sou físico, né? Eu sou um hiper interessado e meus amigos físicos me colocam nos trilhos. Não viaja, me colocam nos trilhos. Que eu costumo falar. Pô, li isso numa física de divulgação, falando da teoria, um livro mais sólido disso. Isso, como eu tenho conhecimento espiritual, isso tem a ver? Não. Como não, Bate? Não, cuidado com os termos, não tem a ver. Então isso foi me dando um caminho com muita seriedade e crítica com relação, para juntar os termos, porque fica fácil. O espiritismo, quando ele estava na Europa, ele não foi montado como religião, ele foi montado para ser uma teoria científica. Sim. Quando chegou no Brasil, ele tomou ar, porque pegou muito católico. Tomou um ar religioso. Mas, a princípio, era um estudo científico, porque você tinha os eventos. Vamos comprovar os eventos. Quando chegou aqui, ele tomou aquele ar evangélico, né? Evangelho segundo o Espiritismo, livros do Espiritismo, que tomou um ar muito religioso, né? Isso eu acho que é uma das coisas que... É uma aura, né? Assim, ele se vestiu de uma aura mais religiosa e a intenção, como você falou, era mais científica. O Allan Kardec, naquela coisa da codificação, que foi... patrocinado, né, enfim, para que acontecesse essa troca de informações entre aqui o mundo físico e o mundo espiritual, né? Então, e na vinda para o Brasil ganhou essa roupagem. Exatamente. Dizer. E o que acontece é que quando você vê falavam das mesas, né, que aconteciam, quando você vê mesas se mexendo, quando você vê eventos que não têm explicação, o que você busca? Você busca a explicação que tem na ciência. Mais pé no chão possível. Né? Daí que veio o termo que hoje é errado, que eu falo que é errado, que as pessoas falam, estou vibrando, estou num padrão de frequência. Espiritual não tem frequência, porque você não tem partícula. Né? Não tem problema. São ajustes. Né? Sim, sim. Com os anos, passando os anos, as pessoas tendo noção mais dessa parte na escola, mais essa parte científica, quando vinha esse reset hoje de ter muita gente falando muita coisa sem ter muita base, parece que é legal porque as coisas se juntam, quando a gente ficar mais maduro com esse tipo de conhecimento, ter uma noção mais científica na escola, com um estudo espiritual mais maduro, então você vai poder juntar. Só que no começo, magnetismo. Então passe, então são partículas, né? Então você está no corpo, você está presente. Então, o que é a espiritualidade? Ela foi pegando os termos que tinha naquele tempo e foi juntando. O que acontece hoje? Apareceu a teoria quântica. Estão falando de processo de não localidade, processo de 2 lugares ao mesmo tempo. Isso aí então, já novamente a gente está deixando a parte clássica e juntando a parte de teoria da mecânica quântica. Só que ainda está errado. Ela tem aproximações que você fala, legal, mas quando você afirma que isso é assim por causa da mecânica quântica, não, os caras ficam loucos. A gente está falando de física de partículas, você está falando de espírito. Não é a mesma coisa. Né? Então, eu fui buscar esses estudos para saber separar e não ter essa viagem. Multiverso.
É um salto enorme até chegar nisso, mas vamos falar disso, né? Eu assisti um seriado que passava na Channel 4 da Inglaterra, né? Chamava Reality on the Rocks. E tinha um cara que chamava Campbell. E ele falava sobre essas teorias, tinham 3, só que ele pegou para falar de multiverso. Era muito legal. Porque ele mostrava já a teoria da dupla fenda, que os coaches pegam muito para se basear. Não, né? Não é bem assim, mas ok. E falava de outras relações que tem no mundo quântico, só que não era espiritual. E eu falei, poxa, que legal, então isso é real. Isso é real. Só que concomitantemente com isso, a gente já estava fazendo grupos de aproximação com os seres. A gente já estava abrindo possibilidade. E um dos integrantes estava tendo experiências de camada de realidade. Falei, como assim, cara? Você está falando daquilo lá, multiverso? Cara, eu tô pegando 2 realidades, eu tô pegando 3, eu tô saindo fora do corpo, eu tô tendo lembranças que não é dessa camada. A gente fechado, nunca falamos para ninguém, só nós lá. Então, os loucos conversando com o louco, ninguém ia sair falando sobre isso. Só que ele começou a ter padrão de lembrança física. De ter mais de uma lembrança de um passado. Você está se referindo aí... Tinha uma série que chamava... Não sei se eu devo falar, mas enfim, porque não é o conceito, o termo pode estar errado, mas enfim, era o nome do seriado. Sliders Dimensões Paralelas. Sim, o primeiro capítulo do Sliders Dimensões Paralelas é fantástico. É fantástico, que ele saía, ele conseguiu abrir um portal, né? Ele passou pelo portal, só que ele voltou, quando ele voltou, ele achou que ele estava na mesma realidade de onde ele foi. E quando ele bate, o final do primeiro capítulo é fantástico, que mostra o copo caindo em câmera lenta, que ele tá com a mãe dele, com os amigos no quarto, na casa dele, quando abre a porta, é o pai dele que tinha morrido na realidade dele. Quando ele olha o pai dele adentrando, ele solta o copo cai em câmera lenta e é que fala, meu, porque naquela realidade animal. Ele não tinha. Aí ele teve noção que quando eles não voltaram para a mesma realidade. Enfim, a gente tá dando um salto. Quem tá em casa, então só para você entender um pouco do que ele tá dizendo aí, pode usar isso como um exemplo, então, embora o termo dimensão não esteja aplicado direito aí, mas assim, se você quiser entender, é isso. É como se existe um outro Marcos, existe um outro Carlos nesse multiverso, em várias, e tem elementos que são comuns a todos eles e tem situações que não são comuns, são diferentes. Perfeito. Em um o cara tem outra profissão, enfim, a vida seguiu de um jeito diferente, embora com algumas semelhanças e que fazem você existir em todas essa multiplicidade de universos, de realidade, multiverso no singular, como você me corrigiu ontem. Então, assim, a gente está dando um salto, né? A percepção espiritual, ela, desculpa a ciência, mas ela vem antes. Né? Então, assim, os caras... Ela precede... daqui não sei quantos anos talvez vão conseguir comprovar isso. E para quem é da parte espiritual e tem pé no chão, você consegue perceber outras realidades. Né? Eu já percebi fisicamente. Né? Eu já percebi... Fora do corpo, você pode ter acesso a isso. Mas o problema é juntar as memórias. Mas, enfim, ele começou... A perceber que naquele tempo estava tendo terremoto, acho que era na Colômbia. Ele e o autor do livro? Não, esse meu amigo que a gente estava na reunião em comum. E é um cara que eu sempre levei muito a sério. Eu levo muito, e ele sempre foi muito tranquilo nas nossas reuniões. Só que ele estava apavorado. Ele estava com o pé atrás. E eu fiquei também, falei, pô. Ele começou a pegar outras realidades. Ele pegou que em algumas realidades o planeta estava entrando num terremoto quase em todo lugar. E aquilo começou a assustar. E eu falei, pô, pera um pouco, velho. Olha o que tá acontecendo aqui, cara. Aí eu comecei a colocar em xeque. Falei, por mais que eu sei que... Eu já estava lendo o Hugo Everett. Por mais que eu sei que tem essa relação que ele traz na mecânica quântica. A gente tá falando de objetos maiores. De objetos, na realidade, de objetos no mundo médio. Você tem a física do grande, que é a astrofísica ou a astronomia. Você tem a física do mundo médio, que é o de Newton, que a gente tem aqui, e tem a física do pequeno, que é a mecânica quântica. Uma coisa é você usar os parâmetros da mecânica quântica para explicar os mundos médios. Não. Né? Mas espiritualmente você consegue ver algumas coisas. Então, eu comecei a ficar com o pé atrás. Falei, peraí. Até o ponto que nós estávamos na reunião, e ele falando sobre isso, ele parou, ficou uns 5 segundos. Ele falou, acabei de ver o Luba, que era um amigo nosso japonês, e levantou e falou, tô indo embora.
que eu tenho que ir embora. Ele levantou e foi pra porta. Quando ele olhou de novo, o Luba tava sentado. Ele falou, pô, peraí. Cara, vamos parar por hoje. E eu ia embora com o Luba. Eu falei, vamos embora. Ele morava na Vila Carrão, eu indo ali na Água Rasa. Eu falei, eu sempre deixava ele. Eu vim no carro, velho, com muito receio. Porque eu falei, eu tô num grupo de louco, a gente tá todo mundo louco, ou alguma coisa tá acontecendo, porque realmente tava tendo terremoto. Eu falei, se isso acontecer pra cá? Eu falei, não, tranquilo. Entramos no carro, viemos indo, eu deixei ele na casa dele, eu fui com... Cara, eu já tava lá com uns 20 cacetados, eu não lembro quantos anos eu tinha. 96. Eu já... Medo. Fui dirigindo o carro com medo, cheguei em casa, parei, subi... Pensando, todo dia eu faço práticas que é meditativas, com coisa de chakra, com energia. Sentei na cadeira, eu tinha um som da Sony, que ele era uma disqueteira. E eu sempre colecionei músicas assim, a Constance Demby, não sei se você conhece, Novos Magnificat, ela faz música com temas espaciais. Não eu coloquei o CD dela, que é o Novos Magnificat, tem 29 minutos a música, então eu deixava a música baixa. Fala mais devagar, só para entender o nome, se alguém quiser. Às vezes as pessoas perguntam, qual é o nome disso? Constance Demby, né? O nome do CD é Novos Magnificat, é o nome da música. Tá. É uma música fantástica, ela te coloca uma coesão assim, muito bacana. Ela já desencarnou. Mas, enfim, aí eu coloquei a música quando tava mais ou menos uns 10 minutos. Eu tava lá com medo, né? Não conseguia me concentrar direito. Eu falei, quer saber? Tudo bem. O importante é eu estar aqui, sereno, eu ter a percepção que eu estou tendo. Se existe ou não existe, ok. Né? O importante é eu conseguir a gente fazer essa prática sentindo o universo, com carinho, tudo. O importante é eu estar aqui lúcido e sereno. Ok. Na hora que eu pensei, eu falei, ok, eu estava com o olho fechado, abriram minha clarividência, da janela do meu quarto passou uma luz, e ela fazia som como de, quando tá em choque, zzz, zzz. Ela entrou, eu com o olho fechado vi meu quarto inteiro, bateu no som, fez puff, e eu lá parado falei, com o olho fechado. Aí ferrou. Parou o som, parou a música, mais ou menos uns 10 minutos. Parou. E eu, que é isso, cara? Quando eu abro o olho, o som ligou sozinho e a música, do ponto que parou, ela voltou como vinil. Voltou como vinil. Quando você desliga aquele som da Sony, hoje tá encostado, o que você põe a disqueteira? Ele faz a leitura da trilha inteira do CD. Ele faz a leitura da trilha inteira e te coloca na primeira música. Não é que nem hoje, você põe no caco, que também já passou, já é USB, mas né, você colocava, ele parava no ponto da música e continuava. Aqueles primeiros sons, não. Ele lia o começo da música, bom, o som se ligou, desligou e começou do ponto que tinha parado, cara. Aí eu falei, alguma coisa é. Mas okay. Você mudou do CD pro vinil? Não. O CD voltou que nem vinil. O CD voltou como se fosse. Nossa. Não tem isso, velho. Ele voltou como vinil. Não é recurso disponível. Não, nunca. Aí parou na outra semana, eu fui conversei com esse amigo meu. Eu falei, cara, aconteceu isso aqui. Ele virou pra mim e falou assim: você tava em dúvida com alguma coisa? Falei, cara, multiverso, Hugo Everett, as experiências que a gente tá tendo. Falou, cara, isso é confirmação. Falei, puta, é verdade. Foi na hora que eu pensei, entrou. Então, essa foi uma confirmação. Para mim, começou daí uma jornada de eu abrir a possibilidade de existência do multiverso. Né? Então, começou daí. Aí eu comecei a me afundar nos livros para tentar... Só que, você tem que saber cálculo para isso. Uma dúvida que surgiu aqui agora. Você, então, experimentou também uma outra realidade Isso sua... foi depois. Até agora foi a confirmação que, depois eu fiquei sabendo que eram os caras que a gente chama de amigos estendidos. São esse grupo de extraterrestres, tem vários grupos. Esse é um grupo que, pelo que nós percebemos, eles estão meio em linha de frente aqui. Né? Eles não aparecem, tem tecnologia para brincar com qualquer tipo de tecnologia aqui da Terra. Só aparecem quando quer e não, entendeu? Tem vários grupos, mas eles têm uma certa responsabilidade com o ser humano. Porque eles estão aqui antes da gente... Estão pagiando a gente. Antes do Homo sapiens. Inclusive um grupo que fazia parte deles que depois a gente veio saber que lá, mais 300 mil anos, quando começou a surgir os hominídeos lá, principalmente, parece que um grupo deles, já estou dando um salto de fé aqui, tá, gente? Não peguem isso como verdade, são pesquisas nossas, tá? Eu fui ler essa parte também, estudar isso também. Parece que do Erectus, que era um hominídeo que estava aqui,
ele fez essa ponte. Parece que se os caras vieram, eles usaram o Homo erectus e misturaram o DNA ali até começar a aparecer a gente, né? Então os caras se sentem meio que responsáveis pelo que está acontecendo aqui, dando um salto de fé, tá? Mas eu tô conceituando de onde vem isso. Então esse grupo é um grupo que a gente... E não é fácil, né? Não é fácil. Então, para mim, a confirmação veio deles, mas eu pensei assim, por que é tão forte essa... Eles se dão ao ponto de falar para uma pessoa que nem eu que, olha, isso daí existe. O multiverso é uma realidade. Então, aquilo para mim soou muito forte. E quando que você teve, então, essa comprovação que aconteceu realmente com você? Muitos anos depois. Eu mergulhei para estudar sobre isso, fazia algumas junções de percepção. Tem um livro do Robert Monroe, que chama Viagens Fora do Corpo, que é um best-seller. Ele fala, se não me engano, do local 3. Ele saía fora do corpo, ele dava uma invertida e voltava, e ele vivia uma outra realidade. Se você perguntar para o pessoal do Instituto Monroe, eles vão falar que não é isso. Para mim, é isso. Ele teve acesso, foi um dos primeiros caras que falavam de ter acesso a outra realidade do multiverso. Né? E do ponto de vista espiritual, vou perguntar, enfim, se você souber, você fala, se você não tiver certeza, também fala. Vamos supor, cada uma dessas realidades, né, desse multiverso, cada um desses universos, vamos dizer, que estão conectados de alguma forma, que existem outros marcos. Cada um tem a sua alma, seu espírito, ou é uma coisa só e vamos dizer, você é uma coisa só, mas que você está virado para todas essas realidades e você vive tudo isso ao mesmo tempo, porque é uma loucura isso. Né? Muito interessante, essa pergunta é o que a gente está descobrindo. Né? Porque a teoria em si, como que o Hugh Everett falou isso em 57? Hoje, quando você olha um átomo, quando você vê os elétrons em torno do núcleo atômico, eles não estão tendo uma trajetória linear em torno do núcleo atômico. Eles têm um potencial probabilístico. Então você vê, hoje quando você vê as trajetórias, se você for estudar, você vê desenhos de trajetória, onde é mais possível eles se encontrarem, não. E dependendo do átomo, você vê as probabilidades. Então aquele tem uma alta probabilidade de aparecer, ali não. Então você vê desenhos. Não é que nem a gente aprendeu que ele ficava correndo em torno. Essa mecânica quântica, ele aparece em níveis de probabilidade. Então ele existe em certos locais. E quando você olha para esse local, você vê que ele está lá. Quando você mede. Porque ele tem uma alta probabilidade de estar nesses locais. Então, a realidade é probabilística. A gente está falando do mundo quântico. Nós somos a consequência do mundo quântico. Então a gente pode dizer que, nesse sentido, nós estamos num universo que é quântico, porque a essência da nossa realidade, ela é quântica. O que nós vemos aqui são os níveis médios, onde a gente tem uma comprovação clássica da mecânica do Newton, que as equações de Newton funcionam, só que não funcionam para o mundo. Sim. Né? Então, assim, você tem essa noção. Eu já comecei a falar disso, eu perdi o que eu estava falando antes. A gente estava falando sobre o multiverso, né? Então, o que acontece? Já lembrei. Como você tem essa possibilidade, o cara pensou, se quando você olha, você mede, você vê que tem uma alta probabilidade de ele se manifestar nessas camadas, e a outra camada que tinha a mesma probabilidade? Por que ele está nesse 50% e não no outro? Por que se torna 50% quando você põe o medidor? Você não olha, isso é um outro erro que as pessoas falam, você olhou a realidade. Não, você mede, você interage com a possibilidade, interagindo com a possibilidade, você vê que ele está lá. Não é que, então você olha, você cria a realidade. Calma, isso é um salto de fé absurdo. Não é disso que a gente está falando, a gente está falando da mecânica quântica. Os caras colocam o medidor e comprovam que está ali. E ele, desculpa, ele pensou assim, se você interage e com o medidor você constata que ele está lá, e o outro? Por que não aparece? Aí o cara teve a brilhante história e fala assim, e se não tem um universo para cada medida? Foi assim. Só que você quebra algumas leis da física. Como que vai ter um outro universo? De onde você vai tirar tanta energia para ter um universo medindo? Né? Então mas o cara soltou isso. Posteriormente, entrando em alguns cálculos de supercordas, que também são teorias que são viáveis, mas não tem comprovação ainda, você consegue ver que você consegue colocar alguns vetores de cálculos que você põe a existência do multiverso. É uma possibilidade. E tem um grupo de físicos que falam assim, o multiverso pode existir realmente, existe realmente, entendeu? Só não consegue comprovar. Então, o cara teve essa brilhante ideia. Poxa, então, você tá vendo as partículas, então tem um universo para cada medida. Foi daí, cara. Foi daí que veio. Eu falei, nossa, mas isso é fantástico, mas
Como o cara teve esse salto de fé, ele quebrou o paradigma e foi contra-intuitivo. E aí criou um grande... Tanto que depois o Hugh Everett ele acabou deixando essa área, ele não né, ele foi trabalhar com outra coisa até, mas veio daí, da possibilidade de medida, não de percepção. Depois o mundo espiritual fala assim, então eu tô criando, então... Não, eu tô falando desse ponto. Veio daí a ideia do multiverso, né? E hoje em dia a gente não comprova, mas pelos cálculos você consegue... entrou as cordas, depois as supercordas, que tira uma, coloca a outra, entra a possibilidade, não entra a possibilidade. Então foi daí que veio. Só que espiritualmente a gente já estava vendo que existem outras realidades. Porque assim, se você não tem referência, a coisa está na sua frente e você não vai ver. Ninguém nunca te falou disso, então isso não existe. Eu encaixo. Problema do paradigma. O paradigma é que nem um círculo, né? Então assim, você está no meio do círculo, você está bem no centro. Tudo que está aqui são todas as referências que você teve enquanto você vai aprendendo a ter. O que está fora desse círculo é o absurdo, que você nem dá possibilidade de existência. Se tem alguma coisa que está fora desse círculo, a sua referência não vai enxergar. Não vai enxergar, você não vai nem conseguir colocar. Quando vem um cara e fala, ó, existe a possibilidade, sua referência faz assim, ó. Seu paradigma começa a abrir. Você tem um deslocamento de paradigma. Entendi. Você falou aí algo do Monroe, né, do Robert Monroe. Tem um outro autor que eu li, eu gosto muito, acho que é um dos, na minha opinião, um dos melhores, se não o melhor autor, né, americano, estrangeiro sobre isso, que é o William Buhlman, que naquele livro Adventures Beyond Body, né, Aventuras Além do Corpo. E acho que foi o primeiro lugar que eu li que existia essa coisa de... Ele até tem uns desenhos, uns esquemas para a pessoa entender. Eu não lembro agora qual que é o termo que ele usa, se na questão de um multiverso ou se são dimensões o termo que ele usa. Mas assim, que seriam 9, talvez. É um número que não é muito grande, não é uma coisa que tende ao infinito, é um número, né, assim, que cabe no número dos dedos das mãos, por exemplo, não são tantos assim, mas que existiriam. Você lembra se ele está se referindo aí a dimensões ou universos? Vamos separar isso para as pessoas entenderem, porque o termo dimensão era usado de maneira muito arbitrária e errado. Você nunca vai para outra dimensão. É porque, como fica fácil falar e fica legal, outra dimensão parece uma coisa bacana. Mas não é. Dimensão são vetores independentes numa disposição que eles descrevem a realidade. Ele não é um local, né? Então, o que acontece? Você tem altura, largura e altura, largura e profundidade. Então você pensa em algo assim como altura, largura e profundidade, 3 dimensões. Você não consegue sair de uma altura e para uma largura, porque você já está na altura, largura e profundidade. Nós nos manifestamos em 3 dimensões. Mais um outro, então você pensa como vetores, né? Um vetor de altura, um vetor de profundidade. Então você pensa em algo tridimensional. E dentro desse algo tridimensional, você tem o tempo que está correndo. Você está preso nesse vetor dimensional. Então nós estamos em 4 dimensões. Uma temporal e mais 3 espaciais. E nós vemos o mundo assim. Quando saímos fora do corpo, você pode até ter acesso a mais, mas o seu condicionamento não deixa. Que seu cérebro ele faz interpretações tetradimensionais. Ele não é capaz de processar. Então, quando a pessoa diz dimensão, eu fui para outra dimensão. Então, no caso, ela estaria se referindo ou a um outro plano. Exatamente. O termo correto é outro plano de manifestação. Você não sai de uma dimensão para outra. E aí, esses termos que eu falo que a gente tem que estudar com seriedade para as pessoas não saírem falando e ser chacoteada. O cara não sabe o que está falando. Não, aí vem pessoas falando assim. Hoje se corre muito disso. Sem querer, lógico, eu não estou querendo tirar ninguém, você está errado, mas tipo assim, hoje corre muito de nova realidade, eles falaram que você está indo, estamos indo para a 5ª dimensão. Você não vai para a 5ª dimensão. Você pode abrir a sua percepção da realidade e perceber coisas diferentes, mas você não vai para uma 5ª dimensão. Você não vai, estamos entrando na 4ª dimensão. Quem fala isso não tem noção do básico. Vai pegar o termo, como que surgiu o termo, entende o termo, cria um neologismo para sua percepção espiritual, mas não fala que não usa o termo da física errado. Os caras, quando eles falavam de 9 dimensões, é que matematicamente, para algumas coisas no mundo quântico funcionarem, você coloca dimensões,
vai adicionando dimensões, ele vai explicando melhor a realidade. Então 9, 11 dimensões foi a partir das cordas. Depois você pula para supercordas, que se não me engano vai para 16 ou 20, 21, vai para muitas dimensões. Mas elas são conceituais. Desculpa, eu bati. Elas são conceituais, elas descrevem a realidade e isso você não pode comprovar, né? Porque você, matematicamente, você consegue mostrar. Tem uma explicação ai, não lembro o nome do autor. Tudo isso é muito hipotético, que a gente não tem condição de averiguar, de entender direito. Então, quando a pessoa fala dimensão, na realidade, para simplificar, né, no popular mesmo, ela está se referindo a plano de manifestação. Quando ela acessa um outro plano, que na leitura dela, na atribuição do termo, foi equivocado, mas na verdade é plano. Na realidade, quando você fala assim, estou em outra dimensão, não é outra dimensão. É outro plano. Porque, novamente, para as pessoas entenderem, dimensão são vetores independentes que eles estão dispostos num espaço que nós modulamos. Então, eles estão integrados. Você tem a percepção dos espaços e a realidade é quando cruza esses vetores. Então, você você modula a realidade referente às dimensões. Você não vai, eu vou para a sexta, esse ser é da quinta dimensão. Não, porque ele percebe mais dimensões. Ele não pode estar. E se você coloca um vetor dimensional espacial a mais, você começa a ver a realidade de um jeito diferente. Me parece que esses caras que a gente tem aproximação, eles têm noção de ter um espaço dimensional a mais. Então você vai de um lugar para o outro sem percorrer o espaço linear de 3 dimensões mais o tempo. Porque você começa a ver as coisas como dentro e fora. Você vê, né? Você entende? Então, assim, tem que tomar cuidado com isso. Mas isso é só com relação à palavra. A terminologia, né? Mas por que é importante? Só para findar. Por que é importante? Como nós... Quando você começa a estudar filosofia, estudar ciência, você começa a abrir sua mente. E se vem uma ideia, você está possivelmente em contato com um ser extraterrestre, que ele se manifesta em mais de um plano de manifestação. Se ele quer te passar uma ideia, ele vai pegar os seus conceitos para te passar a ideia. E se você tem um conceito errado de dimensão, você vai começar a pegar a ideia errada. Você vai falar, olha, a gente está falando de um plano de manifestação onde você percebe um vetor dimensional a mais. Aí... não, ele vem de outra dimensão. Você entendeu? Sim. Então é bom estudar com seriedade, sem nomear. E você vê pessoas falando de multiverso, falando de realidade. Cara, é assustador. Eu falo, nossa, tá usando o termo errado. Ela até pode até estar percebendo alguma coisa, mas ela tá A ideia tá correta, até, mas os termos estão errados e isso gera uma confusão. Ela destrói a ideia quando ela começa a dar verdades primeiro começa a colocar com verdades. É isso, assim, não é nada assim. Como vocês podem ver, a gente tá dançando entre as teorias, explicando o que possivelmente pode ser. Agora, dimensão é isso, são vetores, não são locais. Você pode falar planos de manifestação, aí sim. Entendeu? Que quando a pessoa usa, na verdade, ela quer se referir a um plano de manifestação. Então, acho que isso já resolve muito, acho, da confusão, né? O plano astral... É o que eu ia falar agora. Eu até tinha formulado a pergunta de um jeito que eu não vou fazer desse jeito, tá? Mas vamos então. Se a gente pega, por exemplo, Nosso Lar, da literatura espírita, né, trazida aí pelo Chico Xavier, Nosso Lar e o Umbral, por exemplo. O Wagner fala que o umbral, na verdade, não é um lugar, né? Ele é uma espécie de uma prisão mental, psicológica, um loop que a pessoa vai e fica presa nele depois que desencarna, e o Nosso Lar realmente seria uma comunidade extrafísica que está aí sobrevoando o Brasil, Rio de Janeiro, sobrevoando não, enfim, a X metros ou quilômetros da crosta terrestre, mas num plano espiritual já, não é... Cara, vamos conceituar, o negócio é louco. Pela sua investigação, o que é? Eu peço permissão para as pessoas abram a possibilidade do que eu vou falar. É punk isso. Eu tô aqui. Eu vou dar um passe em você. Eu estendo minha mão e jogo energia em você. Eu tô liberando algum padrão de energia física com intenção de energia espiritual. Ora, eu expliquei de localidade e vou falar de não localidade. O que é localidade? Eu tenho minha mão aqui e essa aqui. Eu tô tendo uma relação de localidade. Eu estou juntando. O que é a não localidade que é estudada na física? Eu mexo aqui instantaneamente. Eu produzo algo aqui, eu confirmo algo aqui, independente de percorrer o espaço. Pela teoria da relatividade de Einstein, nada anda mais rápido que a luz. Esse foi um problema que ele colocou e teve várias coisas, né? Entrou várias teorias que ele não aceitava isso. O universo não pode ser probabilístico. As coisas são determinadas. E a nova física mostrou que o universo é probabilístico, né? Então, o que acontece? Inclusive, tem prêmio Nobel em 2022 dessa constatação. A energia espiritual ela não é física.
Aqui eu sou composto de átomos que vibram, né, que estão mais em padrão de possibilidade, de probabilidade, mas a gente se toca aqui. Parece físico. Isso não é físico. São campos. São campos de interação. Eu não chego a me tocar. Se você for olhar lá, você vai ver que é uma relação de junção de campos. Né? Isso é físico. Isso é matéria. A gravidade existe por causa da matéria. O que é gravidade, pela teoria geral da relatividade de Einstein? Grandes corpos com muita matéria, eles entortam o tecido do espaço-tempo. Eles fazem como uma curva no tecido do espaço-tempo. Então, como a gente aprendia aqui, o Newton falava que matéria atrai matéria, parece que não é isso. O que é? Que no universo, grandes corpos, eles entortam a realidade. Então, a gente está caindo por um meio em comum, que é uma grande concentração de matéria. É o que eu falo. A Lua, ela não está em órbita em torno da Terra. Como assim? A Lua não está. Ela está andando em linha reta. Acontece que como a matriz, a Terra, ela curva a matriz de realidade, então ela está indo em linha reta, mas é que nem ela estiver dando curva. Mas na realidade ela está andando em linha reta. Mas acontece que o caminho dela tá curvo. Né? Então, a realidade, ela depende do plano físico para se manifestar. Só que você vai para o meio espiritual, eu saio daqui, eu estou em Marte. Eu saio fora do corpo aqui, eu estou na Lua. Na velocidade do pensamento. Nem numa velocidade, é instantâneo. É numa relação de não localidade. Eu saio daqui, eu concentro lá, eu tô lá. Mas eu não percorro a luz. Você poderia percorrer se você quisesse. Sim. Mas sim. Não é necessário. Não é necessário. Eu tô lá. Então, assim, eu tô dizendo pra você que a matéria espiritual ela não é matéria. É um padrão de manifestação da consciência. Se eu tô aqui, eu vou dar um passo em você, sabendo disso, eu não preciso estender a mão. Se eu te conheço, eu preciso da sua referência. Eu tenho a sua referência, eu paro aqui, crio a relação e colo em você. Você quase um processo projeta mentalmente, você não precisa... É quase uma magia, vamos dizer assim. Então, assim, para que você está estendendo a mão para dar um passe? Não, mas precisa, porque você está condicionado. Sabe, a pessoa precisa ver para olhar? Sim. E você solta o que a gente chama um pouco de campo bioelétrico e de duplo etérico, que são termos usados Então você precisa disso. Mas você entende a matéria, se é matéria espiritual, não rola isso. Olha que interessante. Você carrega um campo esse campo bioelétrico é a junção do plano espiritual com o plano físico e as relações que tem elétricas, né, nas moléculas. Então você vê um pouco desse campo quem tem clarividência vê um pouco ele para fora. E você tem um padrão espiritual. Quando você sai fora do corpo, você carrega esse duplo de matéria. Se eu saio fora do corpo, eu falo, eu tô olhando uma estrela ali, eu vou acelerar até ela. Eu acelero, você não tem nada que segure. Você acelera a velocidades muito próximas à da luz. Quando você acelera, você é puxado de novo pro corpo. Tinha um amigo meu que fazia isso, ele não entendia por quê. Por quê? O Cabral. Por que eu tô fazendo? Eu tô voltando. Porque você tem o conduto, que é um cordão de prata, que eles usam o cordão, você tá levando matéria física. E que se você acelera uma matéria física, ela vai, pela teoria de Einstein, é igual a MC2, você congrega a matéria. Então você faz com que a matéria exista mais. Você se torna físico e puxa o corpo. Então ele não conseguia. Até que um cara de fora falou assim, dá salto. Não fica... extrafísico. Não, no caso ele falou que foi um extraterrestre. Ele falou assim, ó, pra você ir num local, imagina o local e vai dando salto. Aí você vai num sentido de não localidade. Você não precisa percorrer. Você não arrasta a matéria. Você abre como um mini buraco de minhoca. Você vai dando salto. E assim você consegue andar no universo sem você ficar usando o Einstein igual MC2, entendeu? Você vai num nível superior. Você vai em não localidade. Por que eu tô lá no Japão, eu penso no meu corpo, eu já tô no meu corpo? Eu não percorro o espaço. A própria consciência, a natureza, ela usa essa relação de como fosse um buraco de minhoca, e você já tá lá. Porque a matéria espiritual não é uma matéria, ela é um padrão. Ela é um padrão. Eu sei que é uma ideia... É difícil, às vezes as pessoas elas não têm referência para entender isso. E parece fácil falando, mas demorou muito tempo para eu entender isso, né? De não localidade. No plano espiritual, você se manifesta com não localidade. Você não precisa percorrer o espaço. Sim. Eu ia te perguntar, estava repassando aqui para ver que você já falou, mas não vou, enfim, ocupar tempo para a gente falar de novo da mesma coisa. O nosso amigo Carlos Mendes, do canal Afinal Que Somos Nós, até um beijo, um abraço para você, Carlos.
ele se formou físico porque quando adolescente, com 12 anos, ele ficou apavorado com a possibilidade de não existir mais depois que acabasse, né? Enfim, essa existência dele. E aí, né, no entendimento que ele tinha na época, ele pensou, essas respostas, essa inquietação toda que eu tenho, onde que eu poderia encontrar informações, né, que fossem me tranquilizar? E ele entendeu que na física ele ia conseguir respostas. Só que a física clássica, pelo menos, fala de matéria, fala de coisas físicas, né? Então, assim, é muito útil, mas não responde perguntas muito básicas, né? Nessa intenção de não ter esse sofrimento por esse medo, esse pavor da finitude, né? Então, enfim, se você não viu ainda, assiste esse vídeo que está também super saboroso, assim como o do Marcos. E aí, essa física que você fala, essa física... O nome do capítulo dele, qual que é? Carlos Mendes, Afinal, o que somos nós? Tá. Ele tem um canal maravilhoso, se você não conhece, se inscreve, porque, enfim, tem também os relatos de dezenas, acho que até centenas de pessoas já. E então, assim, essa física que você fala, né, toda essa nova física, né, com novos conceitos que explicam, ainda que inicialmente, pelo menos, de maneira teórica, essas outras realidades e que as coisas realmente estão fazendo sentido. Fala um pouquinho do que é essa nova física, o que foi apresentado para você já disso? Na realidade, começou eu estudando essa parte básica da física e começou com a ideia do multiverso. Saber a possibilidade de saber que tem essa loucura pode existir. Pelo menos na teoria existiria. Tem muitos físicos hoje com canais, eles odeiam que você mistura isso com a parte espiritual. E a gente pega isso com cuidado, né? Você vai falar, os caras falam, é tudo viagem, não é nada disso. Mas é que, assim, como eu te disse, a gente usava das ferramentas que a gente tinha no começo do século para explicar a parte espírita. Hoje a física melhorou, então a gente está importando os termos, né? Daqui a pouco muda. E a gente começa a importar outros termos, até que, num devido tempo, a espiritualidade nesses termos de pesquisa se torne ciência. O que falta é aparato para entender. É que a gente foi levado para um caminho só de comprovação física, que é porque senão muita gente começa falando muita coisa que não existe e você viaja. Mas o que deixou isso, como eu disse, o que deixou isso interessante foi que as relações que acontecem no mundo quântico, você já vê isso acontecendo quando você está espiritual. Então, eu já me vi aqui com uma clarividência viajoura, que é um nome técnico, e eu já vi eu lá. Como que eu posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Tem uma coisa interessante que a mecânica quântica fala, de repente você mede a partícula subatômica, parece que comporta como se estivesse em 2 lugares ao mesmo tempo. Eu saí daqui, eu estava longe, de repente eu apareci aqui. Tem um negócio lá na mecânica quântica, aí os caras vão importando os termos. Aí eles pegam alguns experimentos que são muito interessantes, como a experiência da dupla fenda, eles começam a unir isso para querer explicar. Toma cuidado, né? Não é bem assim, você pode usar como algo que leva para... Foi isso que entrou a física. Então tem algo análogo aí, então eu posso usar... por analogia, no caso. Só que assim, quem estuda isso com mais proeminência e com seriedade, de repente o cara... Imagina só um cara que é físico, que manja de cálculo, sai fora do corpo e vai lá uma partícula, interação de uma partícula subatômica. Imagina o que o cara não pode perceber de coisa. Ele pode fazer, entendeu? Ele pode conversar com físicos desencarnados. Você pode, né, começar a perceber coisas que você fala, caramba, meu. Pra você ter uma ideia, só dando uma rasgadinha rápida. Sim. Tem um cara que chama Rupert Sheldrake. Hoje ele é tipo assim, o meio científico não leva ele a sério. Em 91, ele lançou um livro que chama New Sense of Life. Ele explicava dos campos morfogenéticos, tá? Inclusive, tem gente usando isso para querer explicar algumas coisas, tem que tomar os devidos cuidados. O cara começou a perceber que a natureza, ela não tinha leis fixas.
Ele começou a perceber isso. E ele começou a fazer alguns experimentos com relação a isso. E ele começou a... Ele tem uma teoria que hoje os caras falam do centésimo... O princípio do centésimo macaco. Não sei se você já ouviu falar nisso. Não. Simples, vou resumir. Tem um macaco na África que é o mesmo DNA do macaco do Brasil. O macaco da África, sem querer, solta uma banana no mar. Depois ele vai e pegou água do mar, ele morde a banana que é doce e tem um pouco de sal. Ele falou, que gostoso isso, desculpa. Que gostoso isso. Então ele come a banana. Ao mesmo tempo, o macaco no Brasil começa a fazer a mesma coisa, sem eles terem se comunicado. Ele começou a comprovar algumas coisas assim. Ele começou a fazer experimentos e falar, caramba, existe alguma relação na natureza que ela não tem uma mensuração física, você não consegue medir, mas ela existe. Isso que é o problema. Uma conexão invisível. Isso é um problema para a ciência, eu não consigo medir, então esse cara tá falando besteira. Só que ele começou a mostrar com várias... ele começou a fazer alguns experimentos que comprovava que isso era assim. Eu tô dando Sim, do tipo, se eu não posso explicar, não existe. Só que ele começou a mostrar que isso poderia acontecer. Ele começou a pegar experimentos que chegou até telepatia de animais. Como que o animal sabe alguma coisa, de onde vem... Porque assim, ó, uma coisa simples que ele fez. Ele pegou, eu não lembro bem o experimento, que teve um tempo que eu peguei para ler vários livros dele. E aí, como eu leio muita coisa, vai apagando, eu tenho que ir lá ler de novo. Se eu fosse falar disso, eu tenho que ler os livros de novo para... Acontece com você também, pra mim. Aí o que acontece? Antes da guerra, eu não lembro qual país, os caras colocavam leite na porta das casas. Demorou um tempo para um dos pássaros ir lá e conseguir entender como ele abria aquilo e tomar o leite. E começou a ter um problema, porque os passarinhos das casas estavam fazendo isso. Veio a guerra. Não entregou mais leite. Quando a guerra cedeu e começaram a levar leite de novo para as casas, os pássaros que tinham aprendido aquilo já tinham morrido, já tinham ido embora. Mas, quando se colocou o leite lá, na hora eles já sabiam o que fazer. Pô, isso ficou aonde? Para onde foi essa memória? Uma memória genética? De repente, mas para onde? Mas com um aprendizado nesse nível, de ele ter um modus operandi, como isso? E aí ele começou a falar, tem alguma estrutura na natureza, que ele chamou de campo morfogenético, que ele fala que a ligação disso ele chama de ressonância mórfica. Existe alguma coisa na natureza que ela traz as relações físicas à tona, só que ela não consegue ser medida fisicamente, ela está além disso. Esse é o problema. Então, cara, ele fez experimentos fantásticos com o campo morfogenético, né? E você vê que... Você entendeu? Então tem esse... Como que eu vou conseguir medir? Então, o livro dele é grosso, o cara é biólogo, não é brincadeira. Eu fui ler o livro dele e eu me perdi. Falei, caramba, pera um pouquinho. É denso. Depois ele lançou vários livros e ele começou a ser mais didático para explicar sobre isso, com experimentos muito interessantes. Então você tem esse problema, né? Da comprovação científica, e mesmo que... Ele não está falando de arte espiritual. Só que quem tomou isso... Muita gente usam isso na constelação familiar. Ele não fala disso, ele não fala que é. E diz que é da constelação. Só que as pessoas estão usando, não entenderam como que é isso exatamente e estão usando isso na constelação familiar. Pode ter relação? Não instantânea, porque eles usam o campo morfogenético com a explicação instantânea. É uma explicação estrutural, não tem a ver com a parte psicológica, de relação psicológica, mas isso é uma coisa que tem que ser estudada e com o tempo eles vão acabar entendendo que hoje parece, liga, mas não é bem isso, né? Então, tomadas devidas à proporção. Depois eu descobri que a esposa do Sheldrick, ela faz constelação familiar. Eu não conheço bem, mas as pessoas que eu conversei, eu não vou falar do que eu não sei. Muitas pessoas que eu conversei falaram, tem uma prima minha que ela fala, Marcos, cara, eu resolvi minha vida com constelação familiar. Então, assim, por que eu vou ser preconceituoso se ela falou que realmente... Então você vê, tudo bem, a gente pode entrar em outros assuntos, falando que a pessoa pode ter resolvido, acredita que resolveu e não resolveu, mas enfim... Tá... Ou não teria sido essa a causa. Mas tá tendo, então é uma coisa que tem que ser levada a sério, tem que dar... Tem pessoas sérias estudando isso. Só que ainda, o que eu acho que falta ainda é as pessoas mergulharem realmente e não pegar a referência dela e achar que encaixou. Calma, olha tudo, porque ele não estava falando disso, você está falando de uma outra coisa. Você entendeu? Então, hoje tem isso com a ciência, com a espiritualidade. As coisas parecem que se encaixam. Vai devagar, não encaixa tanto assim, entendeu? Voltando na questão do multiverso, como que alguém que domina essa faculdade, né, da projeção da consciência, como que ela conseguiria se deslocar aí
pelo multiverso ou se é mais fácil realmente ela fazer essas viagens entre planos. Entre planos a gente sabe que acontece mesmo, porque, e acho que isso é na maior parte do tempo é isso que acontece. Os multiversos, aliás, o multiverso... Os universos do os multiverso. universos do multiverso não estão tão acessíveis assim. É uma coisa mais, vamos dizer que é mais fechado, e a questão dos planos, aí sim você consegue visitar e outros planos. Acessibilidade para essa possibilidade, ela sempre existiu. As referências que nós temos no cérebro para entender essas possibilidades que são escassas, né? Quando você vai começar a estudar sobre um assunto, até na ciência, que ela tem uma dificuldade absurda disso, abre possibilidade. Não fala que isso não é. Não, tá viajando, não. Abriu a possibilidade, você começa a estudar, tem que abrir a possibilidade. Investiga, no mínimo, né? Exatamente. Vai cair numa área que você fala, pô, isso é uma viagem. Tudo bem, começa com viagem, mas vamos ver até onde vai isso, né? Se vale a pena. Muita gente que não... Então, assim, hoje, o meio de você acessar outra realidade, você não tem um mapa que faça isso. Você vê pessoas que, pelo que elas estão falando, se encaixa no que eu estudo. Ela pode estar percebendo outra realidade. Você não tem um mapa da mina para falar perceber outra realidade. O Munro, para mim, foi patrocinado. Quando ele descreve no livro dele, os locais, ele fala que ele dá uma invertida, ele começa a perceber. Imagina uma coisa, é que a gente tem uma tendência de achar que tudo vem de uma coisa e tudo tá ligado. Quando você começa a estudar isso, você tem que abrir todas as possibilidades. Para mim, hoje, o que eu vejo é que deve existir uma consciência, Marcos, que ela não é independente, ela não é uma consciência que está acima de mim, não é um eu maior. As pessoas costumam falar assim, existe um eu meu que ele consegue pegar tudo e eu me ligo a ele e sei tudo. Não é uma entidade separada de você. Não, mas a pessoa se coloca como hierarquicamente, eu tô aqui, tem o meu eu maior lá. O que eu percebi, até tendo alguma relação com o estudo hindu de Vedanta, parece que se existe algo que une todos os marcos em várias camadas de realidade, é os próprios marcos de cada camada, não tem um lá. Só que essa junção é que a gente pensa em termos espaciais. Ela cria um padrão que cada um, ele compõe esse padrão. E ele faz parte existente desse padrão. É como se fosse uma pulseira, com os elinhos dela, e cada um é um Marcos, por exemplo. E se você tirar um, ela não é a mesma. E ela não é independente, porque ela é uma junção para unir todas as camadas. Eu posso falar que eu sou a consciência geral de todas as camadas, só que eu não percebo todas. Eu tenho alguma relação das que estão mais próximas, eu não sei dizer quantas camadas tem. Eu estou dando um salto de possibilidade dentro dessa história espiritual de multiverso. Eu fui começar a ter experiências que parecem com isso, que foram patrocinadas. Esses seres que me mostraram que existe. Teve um que eu pedi, eu falei, cara, eu quero. Não, cara, mas grupo, eu quero uma comprovação. Teve uma, pra você entender. Você pode sair fora do corpo e de repente perceber outras realidades. Só que na hora que você volta, você só tem noção dessa. Ela vai encaixar como se fosse essa. Poxa, eu sonhei que eu tinha uma outra família, eu tinha uma irmã que eu não tenho aqui. Mas pra mim era tão real. Naquele momento foi tão real. Pode ser. Você pode ter pegado uma camada de realidade que aquilo você pode estar pegando, né? Captado, no caso, né? Assim, é como uma... Exatamente. Tem pessoas que têm projeção lúcida que já conversaram com pessoas que quando ela estava conversando com a pessoa fora do corpo, que ela lembrou da projeção, ela viu a pessoa desencarnada, ela encarnada, ela viu que a pessoa estava descrevendo um passado que não era da camada de realidade dela. Fala que interessante, tem relações da minha camada, só que esse cara não é dessa camada. Muito interessante. O problema é a memória, como a memória fica no cérebro. Se você sai fora do corpo, onde está a memória? Você não tem um cérebro meio físico que aloca a memória. Como que a memória é alocada fora do corpo? Você é muito mais um índice de percepção de realidade do que uma memória física. Você está entendendo? Sim. Você pode ser um padrão de percepção de passados.
E aqui você é a âncora. No espiritismo isso é explicado como estando no perispírito, né? As informações de memórias de todas as existências, inclusive das encarnações, estariam registradas nesse corpo sutil. Você pensa que o registro, você ainda está importando o termo clássico de ligação de memória com um termo espiritual. Sim. Parece que o perispírito ele não está carregando. Ele é um índice. É difícil pensar que você tem que quebrar o paradigma que você tem uma individualidade. Você pode ser apenas um índice, você é um www. Você entendeu? É punk que remete àquilo, uma URL. A consciência, ela pode ser um padrão de percepção. E nós aqui agora, ela está prestando atenção. E nós nos tornamos físicos. Se ela tirar essa percepção... Você está entendendo? Sim. Se você desencarna, o que você é? Você não tem se você não consegue alocar fisicamente, onde está a consciência? Eu te falo mais, onde está o tempo? Porque você precisa de um começo e um fim para alocar uma memória. Onde está o tempo? Né? Eu vi um físico falando isso, que é o David Deutsch, que ele tem uma cadeira na faculdade na Inglaterra. E hoje ele é um dos caras que fala sobre computação quântica. E ele fala da teoria do mundo dos mundos. Eu fui ler o livro dele, tem um livro dele lançado em português, Essência da Realidade. Inclusive ele descreve que a única jeito de você voltar no tempo é por causa da teoria do multiverso. Enfim, isso é outro assunto. Ele fez uma pergunta. Inclusive no Channel 4, lá em 96, ele fala, onde está o tempo? Where's the past? Onde está o tempo? Peraí. Onde está o tempo? A gente só está percebendo o tempo porque a gente está preso num vetor temporal. Sim. Você tem outros vetores temporais fora dessa realidade. Sim, quem sai, enfim, né, do corpo, e a pessoa tem uma noção de que é como se tudo tivesse parado, porque não existe o tempo caminhando, né? Aqueles instantezinhos de tempo que vão avançando. Exatamente. Você tem instantes de tempo. Você percebe os instantes de tempo. Porque quando a gente pensa num espaço, como eu disse, a gente está preso naquela relação de começo, meio e fim. Só que a consciência, se ela está espalhada, ela foca no tempo que você está. Ela percebe os tempos. Se a gente estiver falando de camadas de realidade, essa autopercepção ela é espalhada. Só que nós temos instrumentos para pegar só uma camada, que são as várias possibilidades. Parece que o universo ele criou essa extensa camada de realidade para a gente ter um nível maior de experiência. E abarcar essas experiências como um nível maior de informação. Para evolução, talvez? Então, a gente acredita que existe uma evolução, acho que sim, né? Porque são termos que parece que a gente está aprendendo, que a insatisfação, que mede a insatisfação do ser humano é estar sempre aprendendo. Então parece que nós criamos mecanismo para um aprendizado. E o multiverso, nesse ponto, ele é fantástico. Tem pessoas que pensam assim, então eu tive uma dúvida, né? E criei uma camada de realidade. Eles falam, a partícula chegou no lugar, então ela criou duas camadas. Então está criando infinitas possibilidades. Eu não acho que é assim. Eu acho que a consciência, nesse ponto, ela tem um papel bem proeminente, né? E não acho que se criam camadas de realidade o tempo todo, na dúvida, mas as que valem para você em cada universo. Então, quando chega um ponto de dúvida, que tem uns 50% para cada um, você acaba criando duas relações que as duas experiências vão ser válidas para o geral em total de consciência. Tem um peixe que eu não lembro o nome, eles falam que é veleiro. Não é bem esse o nome, tem um amigo... Exatamente, pegou direitinho, exatamente, a caravela. Obrigado, Ele Marcelo. é biólogo? Tem um Fukuda que é um amigo meu. Ele é médico, não é não, tô brincando. A caravela, você vai se formando vários peixes que um pega o alimento, o outro processa. Uma comunidade. É uma comunidade. Você vai falar que você tem não é hierárquico. Ele é equivalente. Eles têm, cada um faz a sua parte. Você não precisa de alguém mandando, de um Deus mandando. Você tem uma equivalência. Eles sabem o que é para ser feito. Exatamente. Sabem. Então, elas estão... uma tá cooperando com a outra. E a natureza é assim. Quando a gente começar a perceber que a natureza é assim, a gente vai acabar com o determinismo. Esse sentido de verticalidade que a gente olha o universo, ele vai se tornar horizontal. E foi com esse sentido de quebra de hierarquia que a gente começou a perceber melhor, as ideias dos caras começaram a fluir melhor, porque eles não são hierárquicos. Tem gente que fala, o universo só funciona porque é hierárquico. E hoje, nas religiões, tudo, você coloca, não, tem hierarquias espirituais. Quando começarem a perceber que não tem hierarquia,
E um que veio mostrar isso foi o próprio Jesus. E os caras colocaram ele como governador. Ele não queria falar nada disso. Mas, enfim, é um ponto de vista. Você vê que a caravela ela trabalha com. A natureza trabalha assim. Você mata um animal ali, você causa um desequilíbrio aqui. Quando a gente começar a compreender que tudo é uma relação de cooperação, a gente vai tratar melhor a natureza, até a ciência vai andar melhor. Então, essa caravela mostra mais ou menos como que é o multiverso. Você tem vários locais, só que você não é o bambambam, não tem o meu eu maior, não. Você é uma junção e você pode, estando num estado apropriado, você consegue pegar experiências das outras camadas e juntar. Porque o que muda as camadas são as diferenças, né? E tem gente que passa, o multiverso existe porque você está em dúvida. Não. A matéria, ela existe por causa do multiverso. Isso eu bati de novo. Isso é uma relação interessantíssima. Que você fala assim, então tem a matéria, então a partícula ali, ela tem dois caminhos, cria... Não. Ela só existe porque existe uma interação de várias camadas de realidade para produzir a realidade. Não é o contrário. Não é que existe uma camada que vai produzir o multiverso. A gente só existe porque existe o multiverso. A matéria existe porque existem várias possibilidades de junções da realidade para criar cada camada de realidade. Então, assim, não é que a gente pode até criar camada de realidade em certas relações, mas elas não existem porque a gente está em dúvida aqui. Nós somos a consequência do multiverso. O multiverso, nós existimos porque tem um multiverso atrás disso. A matéria só existe porque você tem vários padrões probabilísticos para chegar a um colapso da matéria que é chamado de colapso de função de onda. Então, o caminho é inverso. O multiverso... A gente existe por causa do multiverso, não ao contrário. Isso é muito interessante. No mínimo, tem um termo em inglês que achou ótimo e cabe bem para isso aqui agora, mind-blowing, que explodir a mente, a cabeça da gente. Antes da gente se dirigir para as duas últimas perguntas, e você vai ficar até o final, porque, enfim, eu estou muito curioso para saber o que ele vai responder a respeito disso. Eu gostaria de te lembrar para clicar aqui embaixo no curtir, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, familiares, né? Que sempre tem pessoas que gostam desses temas, dessas coisas inexplicáveis, que tá aí, tem muita gente estudando, buscando entender, né, todos esses fenômenos e possibilidades. Compartilhe então com essas pessoas e no campo de comentários sugere pra gente temas que você gostaria de ver, né, sempre que caberiam debaixo desse guarda-chuva de mistérios do desconhecido. E, enfim, se você não tiver sugestão ou não tiver nada para contar, coloca aqui embaixo, pelo menos, então, de que cidade no Brasil ou no mundo você assiste a gente. E, Marcos, com tantas experiências, né, assim, busca por conhecimento, interpretações de interações que você teve aí com esses seres espirituais, você disse também que a projeção astral ela é uma espécie de ferramenta de verificação in loco, né? Que tudo que você está lendo aí, com vários autores, estudando, você busca usar essa ferramenta para tentar entender um pouco melhor. Com tudo isso, ao longo de tantas décadas estudando, se interessando por isso, você já chegou a alguma constatação, enfim, ou já tem uma pista, pelo menos, do que é esse mundo que a gente vive, do que é essa vida que a gente tem, né? Assim, o que esses 7, 8 bilhões de pessoas estão fazendo aqui? Qual que é o nosso objetivo? Existe algum objetivo? Se eu fosse profundo, né? Se eu fosse responder bem profundo. Se eu fosse responder essa pergunta, eu ia sumir. Porque não ia mais ter necessidade de existir. Se você soubesse, já tinha acabado. Eu estou procurando saber. É interessante porque o que a gente percebe alguns caminhos, né? Primeiro, a insatisfação, que eu tenho que dar o crédito ao Charles Pazuello, que ele fala no livro Semeadores de Vida, conversando com os ETs, eles falam que a insatisfação é o que move. E realmente, hein? Se tivesse tudo bem, não ia nem estar preocupado com a vida. Você vai buscar algo melhor, né? Você está sempre em busca... Tem um outro livro, acho que é Romão, o cara era um juiz, eu não lembro o nome do livro dele, eu li nos anos 90, que para você descobrir a vida, você tem que estar vivendo para saber o que é a vida para descobrir. Então, eu estou nesse caminho, eu não tenho respostas. E a filosofia ajudou a pensar sobre isso, porque ficou muito rico. Quando eu tenho certezas e respostas, eu meio que travo. Se existe, para mim, eu sou agnóstico. Eu vejo o mundo espiritual, tenho algumas interações, mas eu não acredito que exista um Deus. Eu não fecho a possibilidade. Pode ser. Como eu falei de consciência, a desconstrução que eu fiz de consciência, nós somos. Como Jesus falou, nós somos deuses.
Né? Pô, você não acredita em Deus, eu acredito em Jesus, sim. Eu tive experiências que, pessoalmente, me comprovaram que o cara passou aí mesmo. Né? Você não acredita no Deus que as religiões pregam, mas A palavra Deus, para mim, não encaixa. nem que possa existir uma inteligência superior, por exemplo. Não, o superior entrou na parte hierárquica, aí eu não vejo as coisas hierárquicas. Eu acho que acredito que existam pessoas mais lúcidas, o universo mais lúcido, e de repente eu sou o universo aqui falando. Né? Mais evoluídas, mas não superiores. Não, evoluídas exatamente. porque já são iguais, mas já estão mais lá na frente. A validade é igual. Eu hoje eu olho tanto quanto uma formiga, tanto quanto qualquer tipo de animal, tanto quanto um planeta. Eu conto no universo, ele conta também. Só que ele tem uma possibilidade maior de abarcar a experiência e a gente aprende trocando. Eu não sei se o universo ele é aberto ou fechado. O universo aberto, na astronomia, é que ele está sempre se expandindo. E hoje a gente não tem disso que ele vai se contrair. Só que você tem uma possibilidade que, dependendo de como o universo se comporte, ele volte E o Bhagavad Gita, que é um texto do hindu, ele fala que tem um universo que é o dia e noite bramânico, dando a milhares de anos. Pode ser, pode. Eles usam um termo fantástico que eles chamam de o imanifesto como Deus. Para mim, esse termo é fantástico, porque o imanifesto, uma manifestação que não é então ela está por trás da manifestação. Se eu já podia dizer que existisse um Deus, eu ia chamar ele de potencial quântico. Eu ia chamar ele do vácuo quântico. Que é aquele que não se manifesta. Ele existe, mas ele não se manifesta. Ele solta. No vácuo, hoje, na possibilidade, você está soltando. Você tem partículas que se anulam e isso cria a realidade. De repente, você tem uma energia infinita desse potencial. Que é o que o Stephen Hawking ele explicou numa teoria dele, que é do padrão de Hawking, que sai do buraco negro. Ele usou essa teoria usando da mecânica quântica, que é o potencial do vácuo, né? Que hoje a gente tem confirmação disso, da existência do potencial do vácuo, né? Do efeito Casimir, que é, quem quiser que procure, que eles... Efeito Casimir. Casimir. Que eles colocavam duas placas, você tem todo um padrão por fora. E vocês juntam uma placa, duas placas de metais muito próximas uma da outra. E eles viram que, no vácuo, começou a ter relações entre elas, que existe um potencial que está por trás de toda a manifestação, que deu diferença do potencial de uma para outra só se elas de juntarem. Então tem algo que está produzindo a realidade. A partir daí, os físicos sabem que vão devagar. Para mim, o que está por trás da realidade é a consciência. Para mim, a consciência, ela cria a realidade. Tá? É algo, é possível. Para mim, essa é a maior possibilidade. Pra você faz muito sentido. Né? Mas não quer dizer que eu tô olhando ali e então eu vi aquilo, mudei a realidade. Não, a gente está longe de mudar a realidade olhando, e porque olhar você não cria, você interage. As medições que tem hoje, a física está vendo processos que você interage, e aí sim você causa uma mudança. A consciência em si, para mim, ela está causando um colapso de existência meu. Eu tenho noção a minha noção de realidade, porque eu acredito que tem uma consciência que está por trás disso, que ela se manifesta em todos os marcos, em todas as camadas de realidade. É um troço meio profundo, mas vai nesse caminho. Você já falou um pouco do que eu ia te perguntar, mas assim, com base nisso que a gente falou, nesses conceitos de multiverso, de planos espirituais, que mensagem você gostaria de deixar aí para quem está assistindo a gente até agora, com base nessa temática de hoje? Cada vez que o que mais fez eu aprender foram as quebras de certeza. Toda vez que eu vinha com uma certeza, eu deixava de aprender, porque eu me fecho num campo de referência e de paradigma que não me permite olhar para fora. Então, cada vez que eu abro a possibilidade do que é absurdo para mim, eu acabo aprendendo mais. E eu constatei que quanto mais eu saía incomodado de alguma coisa, era o ponto que eu tinha que pegar de mim. Eu aprendi isso lendo ciência de divulgação, tendo experiência na área espiritual, porque às vezes a coisa está na sua cara e você tem uma referência que nega aquilo por uma preferência própria e você acaba não enxergando a realidade. Uma coisa que eu percebi desses amigos estendidos, que são físicos, não são espirituais, se manifestam, também estou falando de extraterrestre, é que eu percebi que o universo ele é cooperativo. Você coopera. Como os peixinhos. Exatamente, tudo, a natureza. Então, quando a gente começar a estudar ciência e espiritualidade de uma maneira madura, a gente vai parar de se agredir. A gente vai começar a perceber que quando você faz algo que é arbitrário e não liga para sua consequência, você está fazendo mal para você mesmo.
E não é que você vai morrer e vai parar de existir. Você é um todo com o universo, porque você está trocando o tempo inteiro. Então, assim, o que eu percebi é que quanto mais eu percebo a realidade, estudo essas coisas, eu vejo que a natureza ela é cooperativa. E por que não eu, sendo um ser que estou me percebendo, eu usar dessa cooperação também porque me é agradável. Me é agradável ver alguém bem, mesmo que eu nunca vi a pessoa. Me é agradável ver alguém feliz, mesmo que eu nunca tenha visto a pessoa na minha frente. A empatia de ver alguém que está vencendo na vida, no que ela acha referente importante para ela, me deixa tão feliz quanto eu vencer, né, na minha. Isso me causa uma satisfação em nível de universo. Então, acho que o que falta para o ser humano é ele ver que nós não estamos separados. Não tem separação de raça, não tem separação social. Quando a gente parar de ser petulante, que a gente sabe demais, ou a gente tem mais, a gente vai começar a se... E esses caras, eles só não fazem... Por que os extraterrestres não fazem contato? Porque a gente só tá olhando pro umbigo. Na hora que a gente começar a se comportar como eles, não separar, eu tenho mais, você tem menos, eu mando em você, não... Quando a gente começar, fala, pô, a gente já tava aqui, só que vocês não entendiam a linguagem. A nossa linguagem é muito mais cooperativa. Agora a gente tem uma referência para poder conversar com vocês. E isso eu fui aprendendo quando eu fui me desvestindo dessas coisas. E não tem jeito, a gente está preso na hierarquia. A gente sempre vai correr. Mas a gente pode começar a perceber que quando a gente abre essa janela, a gente vai ver um universo novo. Essa é a nova realidade, a nova percepção do universo. Cooperação, e não pessoas individualizadas olhando para o seu próprio umbigo. Muito bom. Marcos, agora é o momento de você vender seu peixe, se você quiser vender algum peixe, assim, você gostaria de compartilhar alguma rede social, como que as pessoas encontram o tipo de estudo que você faz? Fica à vontade para olhar para a sua câmera e convidá-los. Na realidade, eu sou sempre um neófito, estou sempre estudando. Eu tenho um Instagram, tudo, mas hoje eu ponho recortes do que eu falo em alguns podcasts, porque eu acho interessante para quem estiver ouvindo. Mas eu acho melhor falar onde eu estudo, o que eu estudo. Então, assim, sempre busque ler bastante. Leia parte de ciência, leia a parte espiritual. 2 locais que eu estudo, que são base de tudo que eu falei, é o IPPB, do Wagner Borges, e é o Cefli, do Alberto Cabral. O que eu falo aqui, eu não estou reproduzindo o que eles falam. É a minha junção dos dois. Eu bebo das 2 fontes. E livros, né? Essa parte da ufologia, que está relacionado também ao que eu comecei lá com o Charles Pazuells, que tem alguns grupos também. Hoje no Cefli tem grupos de contato, de aproximação, que eu faço parte. E juntando isso. Então, quem quer saber do que eu falo? Eu tenho meu Instagram, que é marcos.vano, mas eu não tenho nenhuma necessidade que alguém venha e me siga. Vê lá e olha, se quiser é legal, se não quiser é legal. Como você falou, vaidade zero, né? Você realmente gosta de compartilhar aquilo que você está investigando. E não precisa concordar comigo, né? Então, assim, esses 2 locais, tanto o Cefli quanto o IPPB, qualquer um desses locais, se vocês irem estudar, vocês vão estar tendo acesso ao que eu estudo, né? Ao tipo do que eu tô... E tem outros locais que eu não lembro aqui. Eu vou em vários locais, mas esses 2 são a base para mim. Estarão bem assessorados aí. Sim, são os locais que eu confio. Legal. Eu falo que tem 3 pessoas que eu... Clarividência, né? A minha abre muito de vez em quando. Mas tem 3 pessoas que eu confio muito na clarividência. O Cefli, o Alberto Cabral, que está no Cefli. O Wagner Borges, que está no IPPB. E um amigo meu que é da Umbanda, o Paulo Sérgio, que o apelido dele é Sereba, que eu convivo com ele, já me deu comprovação de saber, eu tô pensando nisso, ele não vai saber, então você tá pensando nisso. Coisa absurda, assim, né? E tanto o Cabral, quanto o Wagner, quanto o Paulo, eles me deram referências e não tinha como saber. Então, são 3 pessoas que eu confio, assim, né? Legal. Mas eu não acredito de olho fechado, porque sempre tem erro. Todos 3 estão a errar, como a gente pode errar também. Sim. Mas eles, então, esses 2 locais são os locais que eu estudo, que eu dou como referência certa aqui. Eu assino embaixo. Se eles errarem, coloquei a mão no fogo, também tô errando. Legal. Marcos Vagnon, muito obrigado pela sua presença, sua participação. Foi bastante esclarecedor e, ao mesmo tempo, né, que faz a gente explodir a cabeça aí, né, tentando entender o raciocínio, mas é sempre bastante interessante, né, trafegar e navegar por esses oceanos aí não muito navegados, aí, pelo menos pela maioria das pessoas. Se as pessoas serem incomodadas, para mim tá ótimo. Tá não ótimo. Precisa acreditar. Se incomodem. Não concordo com isso, então vai ver. Já causou um desconforto que enfim, em última instância, a força motriz, né? E se você acompanhou até aqui o Mistérios do Desconhecido, deixa aqui embaixo nos comentários
multiverso, acho que é a palavra melhor aqui para a gente deixar registrado hoje. Beijos e abraços a vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, valeu!